ele é proibido pela Constituição dos Estados Unidos, abrindo uma exceção para casos de insurreição a ponto de colocar as instituições em risco. Não é o caso, mas o Trump está usando essa exceção para colocar o exército, tentar colocar nas ruas, há muita resistência de prefeitos e de governadores, né? E agora ele vem com essa de tirar os jogos da Copa. Ele não disse que já tomou essa decisão, mas disse que se tomar, o Infantino topa na hora, meu caro Ronald. 4h59 Zaidan, Manuel, a gente se encontra amanhã aqui de novo, a partir das 13 em mais um Acontece, tá bom? Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara. Abraço a todos. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Alô, alô, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Até às 19 horas, hoje é 19, né? Tem bola rolando às 7 da noite. Então o programa terminará um pouco mais cedo, tá bom? Meia hora, né? Mais cedo, porque a bola rola às 19 horas para Santos e Corinthians. Palmeiras e Bragantino. Exato, depois que tem Santos e Corinthians, então primeiro Palmeiras e Bragantino. Você participa do Fala Galera. Macaca chega para a final com 4 jogadores pendurados: Diogo Silva, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E aí, pouparia algum deles para o primeiro jogo da decisão? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pelo dobro do salário, você renovaria o contrato do atacante Bruno Santos para 2026? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, você sabe, né? Ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Elvis entra na mira do Santa Cruz para a disputa da Série C de 2026. Sondagem foi feita pelo Executivo de Futebol
Arley Menezes, ex-goleiro, com quem o jogador trabalhou no Goiás entre 2020 e 2021. No entanto, Elvis definirá seu futuro somente após as finais da Série C deste ano contra o Londrina. Recuperado de um problema na coxa, Léo Oliveira participou normalmente da atividade desta quarta-feira e fica à disposição de Marcelo Fernandes para o primeiro jogo da decisão em Londrina. Elenco da Ponte realizou, nesta quarta-feira pela manhã, a penúltima atividade na cidade de Campinas. Macaca ainda treina amanhã no Moisés Lucarelli e viaja na sexta-feira, na parte da manhã, para Londrina. Decisão contra o Londrina também marca o retorno da Ponte a uma final nacional após mais de meio século. A última vez que isso aconteceu foi em 1971, quando a equipe enfrentou o Atlético Goianiense na decisão do torneio Integração Nacional e acabou perdendo no terceiro e decisivo jogo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Final tem confronto direto pela artilharia na Série C. Pautas do Guarani. Diretoria inicia conversas por renovação com Bruno Santos e staff do atacante pede o dobro do salário para continuar para a próxima temporada. Dificilmente Brunão ficará no brinco para 2026. Performance negativa de David Braz nos últimos treinamentos deve fazer Guarani não renovar com o zagueiro para 2026. David Braz perdeu a disputa pela posição com Alisson e ficou no banco de reservas no Derby 212. 16 jogadores do Guarani estão em fim de contrato. JP Galvão, Lucas Justen, Vitinho, Alan Santos, David Braz, Léo Coutro, Márcio Silva, Giovani, Vinícius Iuge, Caio Melo, Isaac, Gemerson, Pablo Baianinho, Bruno Santos, Cauã Jesus e Júnior Brandão. Farney Coelho foi o primeiro do departamento de futebol a se pronunciar após derrota no Derby 212. Em publicação nas redes sociais, executivo de futebol pediu desculpas ao torcedor alviverde pelo acesso ou pelo não acesso à Série B. Entrevista ao vivo hoje no programa com Odair Batistella, coordenador das categorias de base do Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Manter ou reformular. Todos os goleiros do elenco têm contrato para 2026. E tem as notícias do dia. Pautas. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, pediu afastamento temporário do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação do clube. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, após ele ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário no uso dos cartões de crédito do Corinthians. Com a denúncia apresentada pelo MP, a Justiça agora irá decidir se aceita ou não.
caso a denúncia seja recebida, os denunciados viram réus, dando início a uma ação judicial. Pauta 2. Coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, usou uma rede social nesta quarta-feira para se manifestar sobre a decisão de afastar a equipe sub-17 do Campeonato Paulista da categoria. Abre aspas, por transparência e por eu não gostar de especulações, no caso do sub-17, não houve indisciplina. Só uma decisão de como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos acima dos individuais. Fecha aspas. O time sub-16 disputará o restante da competição, incluindo atletas, comissão técnica e staff. O clube optou por não divulgar detalhes sobre o que ocorreu. Pauta 3. O São Lourenço vive contagem regressiva até a falência. O tradicional clube argentino tem 4 dias para pagar uma dívida de 4,4 milhões de euros, 28 milhões de reais na cotação atual, e evitar fechar as portas. A dívida surgiu em 2020. Na época, o São Lourenço vendeu o atacante Adolfo Gaichi ao CSKA de Moscou, da Rússia, e recorreu a um empréstimo para antecipar o valor da transferência. Essa é a dívida, né? Antecipou o valor, depois recebeu e não pagou a dívida. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17:11, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que o Santa Cruz tem interesse na contratação do meia Elvis, que atualmente veste a camisa 10 da Macaca, mas o camisa 10 já definiu que só vai falar ou de renovação com a Ponte ou de uma possível saída após as finais diante do Londrina. E pelo lado do Guarani, aí é o Bugre que tem interesse na renovação do atacante Bruno Santos, porém os valores são bem altos e o Guarani vai estudar com mais calma a situação do centroavante. Batista? E hoje tem presentes para você, 4 ingressos para cinema, Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Repito, 4 ingressos de cinema, Cineplex e mais um boné azul com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Como é que você vai fazer para concorrer? 2 maneiras, uma pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba promoções e lá tem um formulário, preencha o formulário e aí você já estará concorrendo. A outra maneira é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Não tem diferença. Tanto faz. Pelo site ou pelo YouTube, vai tudo para o mesmo lugar e aí o sorteio é eletrônico. O ganhador terá até o dia 20 para retirar os presentes aqui na recepção da Band, da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 a 1 e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 a 1 da tarde
e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então dar uma passeadinha aqui nos temas de abertura do nosso Fala Galera. Macaca chega para a final com 4 jogadores pendurados. Final da Série C contra o Londrina em 2 jogos. Um sábado agora em Londrina e outro no próximo sábado, dia 25. Esse é dia 18, no estádio Moisés Lucarelli. Os pendurados são os seguintes: Diogo Silva, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E aí? Você pouparia algum deles para o primeiro jogo da decisão? Não. Não pouparia. Não pouparia porque os 2 jogos valem a mesma coisa. Esses 4 jogadores são os principais pilares do atual elenco de profissionais da Ponte. Ao lado do Anderson. São os 5 aí que a gente pode dizer, esses desequilibram. Vamos incluir aí o Toró. Não vou nem falar do Jé, que não está jogando. Talvez não jogue mais esse ano. Então eu não pouparia. Sabe por quê? Mas aí perde o cara pra final. Tá bom, não põe lá e toma uma borrachada de 3-0, adianta ter todo mundo depois? Tem que resolver. Não deixe pra amanhã, não deixe pra sábado que vem o que você pode resolver neste sábado. Eu acho que a Ponte tem que ir lá, organizada, todo mundo focado, concentrado, muito atentos à questão do cartão, procurar evitar reclamação, faltas violentas, jogar futebol e vamos em frente. Se alguém tomar cartão amarelo, vai ter a peça de reposição. Mas a Ponte tem a possibilidade de voltar viva e talvez com vantagem construída para o segundo jogo. Adianta poupar pensando no segundo jogo e aí morre no primeiro? Eu não poupo ninguém não, mas oriento muito bem os jogadores para que tomem o máximo possível de cuidado. Um lance de gol, ou eu matava jogado, a gente ia tomar o gol. Tá, parabéns por ter feito a falta e a Ponte não tomou o gol. Agora você tá fora do jogo, nenhum problema. Agora, cartão bobo, reclamação de bobeira, pegar a bola e jogar no chão, né? Rasgar a meia de propósito, aí não. Então, concentração, seriedade, profissionalismo, mas eu não pouparia ninguém. Muito pelo contrário, iria com todos os jogadores que estão disponíveis e que podem ajudar a Ponte a abrir vantagem já no primeiro jogo. E aí o Fala Galera do Guarani vem para a tela. Pelo dobro do salário, você renovaria o contrato do atacante Bruno Santos para 2026? Não renovaria. Brunão começou bem, explodiu, 2 gols na estreia, depois mais gols nos 2 jogos subsequentes, depois deu uma sumidaça, hein? Mas sumiu legal, hein? Nessa fase final de 6 jogos, aquele gol de cabeça lá contra o Náutico. Importante, Guarani ganhou o jogo, belo gol, e parou por ali, hein? Sumiu! Ninguém sabe, ninguém viu onde é que foi parar o Bruno Santos. Agora, o Guarani vai disputar a Série C de novo, com esse baita cachê próximo de 0, e vai dobrar salário? Não. Eu não faria isso. Talvez pelo mesmo valor, que não é baixo. Daqui a pouco o Breno vai falar aí qual é o salário. Eu sei que ele tem a informação. Eu também tenho, mas não vou falar não. Vou deixar pro meu repórter. Meu não. O Breno é do pai e da mãe dele. Pro nosso repórter da Bandeirantes. Pelo mesmo salário, eu faria uma análise bem profunda. Mas pensaria bem. Pelo dobro, eu nem pensaria.
já liberaria o jogador. Batistão. São 17 horas e 18 minutos. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas aqui na região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, 17h20. Boa tarde, Batista. Aqui é Clóvis Pontepretano. Abraço pro pessoal aí, todo da mesa aí. Olha, Batista, eu não pouparia jogador nenhum da Ponte Preta, a não ser aqueles que estão com o segundo cartão amarelo. O resto tem que jogar todo mundo, ir lá fazer uma boa vitória, para vir para Macaca aqui já com a vantagem. O Moisés Zucarelli. Abraço, Batista. Fica com Deus aí. Amém, um abraço. Então é ao contrário, né? Você disse que não pouparia. Só pouparia os que têm segundo cartão. Mas a pergunta é justamente essa. Se pouparia os jogadores que estão com o segundo cartão. Diogo Silva, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. Então, ao contrário, você pouparia os jogadores que estão com o cartão. Os demais, lógico, evidente, né? Todos eles, na sua opinião, jogariam. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. No caso aí dos jogadores que tá vencendo o contrato agora final do ano, pode não renova com ninguém. Com ninguém. Entendeu? Pode não renova com ninguém. Todos fracassaram. Nenhum. O único que eu pensaria aí seria o Brunão. Mas já parece que já tá pedindo o dobro. Pô, ele tá achando que é quem? O Haaland? Não, tchau. Quem que ele acha que ele é? Tinha que ser humilde, não subiu com o clube. Podia fazer. Eu gostaria que ele ficasse, fizesse um acordo aí. Lógico, né? Melhoraria o salário dele, mas o dobro, tá achando que é quem? E o técnico também pode ir embora também e leva o craque dele, o Isaac. Cracão dele, cracaço, né? Que ele acha que é craque, né? Craque é onde, amigo? O craque dele que não colocou nem na última partida pra jogar. Que craque é esse, né? Pelo amor de Deus. Tem que virar logo SAF esse clube aí, não dá. O que vem de dirigente aí é tudo mesma laia, tudo mesmo bagaço. Tudo mesmo bagaço, tudo antigo, não entende nada. Tem que virar SAF mesmo, infelizmente ou felizmente, entendeu? E mudar a administração desse clube aí. Obrigado pelo espaço aí, Ricardo Bebê do Centro. Valeu, Ricardo. Hoje e sempre, graças a Deus. É isso aí, um abraço, muito obrigado. Boa tarde, diz aqui o Valmir do Padre Anchieta. Batista, a imprensa local de Londrina está querendo pilhar o time, dizendo que vocês menosprezaram o campo de lá. Interpretaram como convém a eles. Ô Valmir, acontece, né? Esse tipo de situação. Aconteceu agora, recentemente, com relação ao Náutico. Então, estão usando isso aí como arma.
Agora, ninguém menosprezou ninguém, até porque não é do nosso feitio. Nós estamos aqui há muito tempo fazendo isso e respeitamos a todos. O que nós dissemos é a mais absoluta verdade, que é sobre a falta de estrutura do estádio Vitorino Gonçalves Dias, dizendo que o estádio do Café é muito melhor. E, inclusive, ontem eu afirmei que é um direito do Londrina mandar o jogo no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Exatamente isso que eu disse. Só que essa parte eles não colocaram. Eles só colocaram a crítica à falta de estrutura do estádio. Agora, quando eu disse que é um direito do Londrina, que a CBF autoriza a realização de jogos lá, essa parte aí não colocaram. Eu lamento, né, esse tipo de situação, porque não é ético. Não é ético usar palavras de colegas e aí usar isso, né, para tentar motivar o time local. Nós aqui, se quiséssemos, teríamos usado palavras de cronistas que extrapolaram naquilo que disseram em partidas lá contra o Náutico. E não fizemos. Ao contrário, né? A gente respeitou. Cada um tem o direito de falar aquilo que ele quiser, da maneira que ele quiser. Claro, se fizer alguma denúncia, aí o problema é jurídico. Terá que provar, ou então vai ser preso, ou então vai ter que pagar uma indenização aí por direitos morais. Agora, análise em cima de futebol, todo mundo fala aquilo que vem na cabeça. Agora, usar colegas para poder incentivar o time local, aí realmente não é legal. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, sempre nos acompanhando todos os dias aqui no Esporte em Debate. Vamos ao Fala, galera. Macaca chega para a final com 4 jogadores pendurados. Diogo Silva, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E aí? Pouparia algum deles para o primeiro jogo da decisão? Claro que não. A Ponte não tem um elenco tão robusto para se dar ao luxo de não ter, por exemplo, o Elvis em campo, o Luiz Felipe. Não. E o Diogo Silva no gol. Desculpa. Eles têm que se conscientizar que não podem cair em pilha de adversário e principalmente tomar cartão bobo. Portanto, não pouparia ninguém. Pelo dobro de salário, você renovaria o contrato do atacante Bruno Santos? Depende. Eu não sei quanto ele ganha. Não sei se ele ganha 30, se ganha 50. Eu só sei do seguinte, na posição para a Série C, ele é um cara de área que eu acho competente. Ele jogou mal a segunda fase? Jogou, verdade, jogou. Só que o time inteiro não foi bem. Então tem que pesar tudo direitinho. E outra coisa em relação ao planejamento do Guarani. Série C é uma coisa, Campeonato Paulista é outra. Não pensem aqueles desatentos, caso eles continuem no comando do clube, não é tanto no futebol como na parte administrativa, que o que foi razoavelmente bem na Série C está resolvido. Nós temos a espinha dorsal. Cuidado, hein? Cuidado que o Campeonato Paulista, todo mundo sabe, é sempre muito competitivo, mas respondendo sobre o Brunão, eu, por exemplo, ficaria com ele, desde que ele não queira ganhar mais do que um valor razoável para a Série C de Campeonato Brasileiro. 17:28, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar de mercado da bola porque o Zenit tá tentando contratar um jogador da base do Palmeiras, né? O Riquelme Felipe, ele é destaque do Sub-20 e existe a possibilidade desse jogador ser contratado para 2026. O clube russo tá tentando chegar próximo da pedida do Palmeiras. Quanto que é a pedida do Palmeiras? 15 milhões de euros, cerca de 95,8 milhões de reais. E por que pode dar certo? Porque o Palmeiras está de olho num jogador do Zenit também, do volante Gerson, aquele mesmo que já jogou no Flamengo, Batista. 17h29, você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas, com mais de 57 mil quilômetros de rede própria e 100% fibra ótica. Garante alta capilaridade, velocidade, estabilidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E não é só tecnologia, é parceria com quem entende o seu negócio e quer ver você crescer. Com a Desktop, sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem sabe a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br, fale com o nosso time e descubra o plano ideal para impulsionar os seus negócios. Desktop Empresas. Bandeirantes. 17h30, mesa de áudio Lucas Pessoa. É ele que comanda, ele que coloca o som em todas as plataformas e também lá no FM 85,7. E concomitantemente ele opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, aproveita, manda aí um like pra nós. Manda aí um joinha, vai. Senta o dedo aí no botão. Eu gosto demais de receber o seu like. Então manda like aqui pra nós. Você colabora com o nosso canal de vídeos. Quanto que estamos aí, ô Lucas? Já batemos os 58 mil ou ainda não? Estamos a caminho dos 60 mil assinantes do nosso canal. 57.870. 57.870. Vamos ver aí, talvez até no final do programa a gente já bate com a sua colaboração os 58 mil. Legal? Muito obrigado. Manda o link aí lá pelo WhatsApp para o amigo, amiga, aquele que você sabe que gosta de programa esportivo e pede para ele assinar o nosso canal de vídeos. 57.870. Faltando 30 para 59, 58 e 57.900. Então 130, né? Então precisamos de 130 assinaturas. É de graça, não paga nada. E aí vamos bater 58 mil. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o retorno do Campeonato Brasileiro. E hoje tem o líder Palmeiras em campo contra o Red Bull Bragantino. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, 7 da noite. Já, logo mais, a bola rola no Allianz Parque. E o provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira para este jogo tem o Everton, Giai, Micael, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Andréas Pereira, Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque. Já o provável Bragantino do técnico Fernando Seabra, Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Vanderlan, Gabriel, Matheus Fernandes e John, Mosqueira, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. A bola rola às 7 da noite, jogo terá a arbitragem do paulista Rafael Clau. RP Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h37, Esporte em Debate, hoje até às 19h, hein? Tem jogo na rede e você vai acompanhar o jogo Red Bull Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista. Então, fique ligado porque terminando o programa coladinho, a bola rola às 7 da noite.
São 17 horas e 38 minutos. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo. Mites Bife. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. E você vai economizar, viu? Vai economizar de verdade, até 20% do preço normal que você paga por aí. E tem qualidade. O preço é menor e tem qualidade também. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Bife. Carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer, a carne, o pão, queijo cheddar, bacon, e a família toda vai amar, viu? E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio da Mites Bife. Leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves, ele trabalha nesse ramo há mais de 20 anos. Tem muita experiência, é profundo conhecedor. E ele leva tudo, viu? Churrasqueiro, garçons, bebidas, enfim. Leva tudo, você não se preocupa com nada. Depois, no final da festa, só os cumprimentos, né? Dos amigos e dos participantes, porque realmente é show de bola. Mites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. São 17h40, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Tem que mandar todo mundo do Guarani embora, inclusive o presidente, técnico, Elano, todo mundo. O que o Elano faz lá? Não faz nada. Mandar todo mundo embora, fazer um limpa lá. Toninho Sumaré. Obrigado. Valeu, Toninho. Um abraço. Mais um. Boa tarde, pessoal. Que é Ronaldo Carvalho, sou de Londrina. Estava escutando a rádio aí, eu vi esse comentário sobre a imprensa local, criticando a imprensa aí de Campinas. Acho que não tem nada a ver, eu acompanho todos os programas esportivos aqui da cidade e que acho que a imprensa local aqui de Londrina que mais tem é ética, entendeu? Não tem nada a ver, não vi ninguém criticando a imprensa, pelo contrário, a imprensa de Londrina está focada em Londrina aqui. Focado em fazer um bom jogo, todo mundo focado em fazer uma grande festa. É uma decisão de luxo, né? É a cereja do bolo. E, enfim, não existe isso. Pelo contrário, eu vi até um comentário que a imprensa aqui, a Rádio Pai Querer de Londrina, estava ajudando uma imprensa local com relação à cabine aí de Campinas. Enfim, mas acho que não tem nada a ver, tá? Fica tranquilo aí, aqui é a cidade ordeira. Londrina não tem essa situação de ficar preocupado, esse mimimi todo aí, falou mal, não falou, o que decide é dentro de campo, é dois times que vai brigar pelo título. Uma coisa é certa, a Ponte não vai ter jogo fácil aqui, tá bom? E a Ponte é a favorita e o Tubarão vai vir comendo pelas beiradas aí, dando uma dentadinha. Valeu, abraço, pessoal. Valeu, um abraço, muito obrigado, né, pela sua colocação. De uma outra maneira, colocando o assunto. Eu conheço a Rádio Pai Querer, eu fui ouvinte da Rádio Pai Querer. Morei em Jataizinho, na minha infância, e depois em Ibiporã. Em Ibiporã, onde está enterrada a minha querida mãezinha, que está há muitos anos morando no céu. Morreu em Ibiporã.
e comecei a ouvir rádio, a me interessar por rádio, exatamente por causa da Rádio Paiquerê. Eu ouvi e acompanhei a Copa de 70, já contei várias vezes a história aqui, ouvindo pelo rádio. Só tinha uma casa no bairro inteiro que tinha um aparelho de televisão. O dono da casa deixava o aparelho na sala, portas abertas, e nós, meninos, garotos, aí na faixa de 10 anos, ficávamos numa cerca de balaustra, aquela balaustrada, né? A cerca de madeira, vendo lá o aparelho de televisão em preto e branco que estava na sala do dono da residência. Claro que não dava para ouvir, né? Então recorri ao rádio. E a Rádio Paiquerê fazia parte da cadeia verde-amarela, norte e sul do Brasil. Rádio Bandeirantes de São Paulo, que tinha uma enorme cadeia de rádios, da qual a Rádio Paiquerê fazia parte. E eu ouvi todos os jogos da Copa de 70 pela Rádio Paiquerê. E eu também gostava demais de uma outra rádio que tinha em Londrina, ouvia muito essa rádio, chamada Rádio Atalaia. Rádio Atalaia de Londrina. Ouvia Álvaro Dias, esse político, que depois virou senador da República, foi candidato a presidente da República. Na época, ele era radialista e fazia um programa chamado Atalaia do Sucesso. Tocava música e também lia poesias. Enfim, um grande radialista, né? Um cara com uma voz potente, espetacular. E eu estive nessa rádio. A Rádio Atalaia, eu fui lá para visitar. Estive em 2 rádios em Londrina. Infelizmente não deu para ir na Rádio Paiquerê. Eu, criança, estive na Rádio Londrina. A Rádio Londrina tinha um programa de auditório, música sertaneja. As duplas iam aos domingos cantar no programa de auditório. E o meu pai, Venerino Batista, me levou para assistir o programa de auditório. Várias duplas sertanejas. E fui na Rádio Atalaia também visitar o Álvaro Dias, ver esse programa que ele fazia. O programa era muito ouvido pela minha mãe, Eunice Pereira Batista, que gostava de ouvir o programa do Álvaro Dias. E ela que me levou, junto com a minha tia Rosa, já falecida, que morava em Londrina. E eu tenho 2 primos que moram em Londrina. Donizete, brincamos muito na infância. Fim de ano, época de Natal, as famílias se reuniam na casa da minha avó, em Jataizinho. E o Clodoaldo, que também reside em Londrina. Então tem um carinho enorme pela cidade de Londrina e também o respeito pela imprensa de Londrina. Ô Batista. Oi, bebê. Sabe o que mais me chamou a atenção em todos os jogos cobrindo o Guarani e a Ponte na Série C do Brasileiro? No jogo justamente contra o Londrina, jogo da Ponte, última rodada da primeira fase, o Londrina foi o time que mais tinha rádio de fora aqui na cidade de Campinas. Eu acho que tinha 3 ou 4 rádios, eu acho que 4 rádios. Todas as cabines ocupadas, pessoal veio com equipe tanto para narrar o jogo quanto repórteres. Foi o que mais me chamou a atenção, viu, Batista? 17h47, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Preta segue treinando aí de olho na primeira partida da final da Série C, que já acontece neste sábado diante do Londrina. Primeira partida de ida, mando do Tubarão, partida que acontece lá no estádio VGD, 5 horas da tarde. A Macaca vai como visitante nessa primeira partida, em busca, é claro, desse título nacional da Série C. Hoje nós estivemos lá no CT do Jardim Olina, teve uma janela de entrevistas com alguns jogadores. Quem falou hoje foi o Luiz Felipe e também o Bruno Lopes, personagens aí do derby de número 212. E primeiramente a gente vai ouvir o Bruno Lopes. Separei alguns trechos
das respostas do Bruno, ele fala um pouco sobre a torcida, como foi para eles dentro de campo, a torcida com mais de 17 mil torcedores no Derby 212. Fala um pouco também sobre a chegada do Marcelo Fernandes, o que mudou para ele depois que o Marcelo chegou, até porque o Bruno está desde o começo do ano na Ponte Preta, nunca foi titular com o Alberto Valentim, e depois da chegada do Marcelo ele virou titular, peça fundamental nesse time da Macaca. Ele fala um pouco sobre isso também, e fala também justamente, ainda seguindo esse caminho depois da chegada do Marcelo, sobre as funções que ele já atuou com a camisa da Ponte Preta. Ô Bruno, eu queria que você falasse agora um pouco como que estava a atmosfera ali dentro de campo para o derby. Até na chegada você falou que se emocionou no ônibus, foi uma festa muito bonita da torcida. E dentro de campo, como que foi a sensação ali? Você fez o gol antes dos 10 minutos, como que foi o restante do jogo? O mental, manter focado na partida, e depois o Luiz Felipe conseguiu fazer o segundo gol. Quando nós chegamos no estádio, a gente viu aquela festa, até comentei, todo mundo emocionado, arrepiado. Eu mesmo nunca tinha vivido uma festa tão linda como que eles fizeram. A torcida da Ponte Preta é incrível, cara, é só agradecer a eles. E dentro de campo a gente acaba esquecendo um pouco, na verdade, o externo. A gente está tão focado ali dentro, de fazer as nossas funções, tentar fazer o melhor possível ali dentro de campo, que a torcida a gente só ouve na hora que faz um gol, na hora que o jogo dá uma parada. Mas tenho certeza, o apoio deles é fundamental para nós, e estamos muito, muito felizes com eles. Eles vêm nos ajudando desde o começo do ano, mesmo depois de um rebaixamento. E agora a gente até pensou, falou, a torcida vai estar meio assim, a gente precisa resgatar isso de novo. E eles vieram, nos apoiaram desde o primeiro jogo, então eles estão de parabéns, e a gente dentro de campo conseguiu corresponder. Aí, Bruno, a gente está falando agora do Marcelo, justamente com ele você foi titular nas 9 partidas dele, e ele disse na coletiva depois do jogo que você fez gol contra o Botafogo, se não me engano, entrando no segundo tempo. Ele falou, tem que dar oportunidade pro Bruno, e depois disso você entrou e não saiu mais. Eu queria que você falasse sobre o Marcelo Fernandes, que te deu essa oportunidade e agora é titular indiscutível da Ponte. Cara, ele chegou, ele conversou comigo, falou, você tem merecido, eu vejo que você tem entrado, feito gols. Infelizmente eu não estava sendo titular, mas também é uma opção que é normal no futebol, não dá para jogar todo mundo. E na cabeça do Valentim, nas ideias dele, ele tinha outros jogadores que estariam na minha frente, mas eu continuei, cara, tranquilo, trabalhando. E na hora que o Marcelo chegou, ele me passou total confiança. Foi um cara que nos ajudou dentro de campo, é um cara que deixa o ambiente leve. É um cara que, mais da resenha, assim, é paizão, um cara que cobra, mas também sabe abraçar. Então ele foi muito importante, muito mesmo, pra gente ter conseguido esse acesso. Então, eu na verdade, minha carreira inteira eu joguei muito de centroavante, pelos lados, então pra mim foi tranquilo, cara. Fui tranquilo, o Gé com certeza faz falta, é um grande jogador, tem nos ajudado bastante. Mas eu e o Toró ali, principalmente que a gente tava trocando, eu ia mais pra esquerda, às vezes o Toró ia pra esquerda, eu ficava de centroavante. Foi muito conversado, foi treinado durante a semana, então pra mim foi tranquilo. Sinceramente, assim, eu já tava acostumado a fazer esse papel, então, em outros clubes, né? Mas pra mim foi tranquilo, graças a Deus consegui fazer o gol e ser muito feliz. Só uma conta. E agora a gente vai ouvir também um pouquinho do Luiz Felipe, ele é um dos jogadores mais antigos aí desse elenco da Ponte Preta, desde 2022 está vestindo a camisa da Macaca. Ele fala um pouco sobre o momento dele com a camisa da Ponte, sobre o estilo de jogo, como que ele é dentro de campo, e também sobre a importância do gol no Derby 212. Tô muito feliz com o momento, né? E quando eu cheguei aqui na Ponte Preta, eu tava jogando como lateral, mas eu nunca fui lateral, sempre joguei como volante, como meio de campo. E graças a Deus agora eu tô jogando na minha função e tô podendo ajudar a minha equipe e ajudar esse clube que é grandioso e maravilhoso. É meu estilo de jogo, eu sou um cara que eu gosto de catimbar o jogo, porque às vezes a gente tá mal na partida, o time tá melhor, a gente vai e consegue fazer um golzinho. E sim, eu gosto de entrar na mente dos caras, e eu gritei foi na cara do argentino, que o argentino tinha falado que queria pegar a gente e tal, falando que ia bater o jogo todo, e eu aproveitei o momento e fui e gritei na cara dele. No momento que eu subi pra cabecear, puxou a câmera, eu falei, mas vou ter que comemorar. Aí eu fui lá agradecer a torcida, agradecer a Deus, dediquei o gol pra minha família, em um momento muito especial. Já na primeira fase, os times já estavam meio classificados, né? Agora é final, é outro jogo.
A gente não tem que pensar no adversário, a gente tem que pensar na gente, fazer o nosso melhor trabalho e conseguir a vitória. Sim, a gente conversa muito e essa semana é de extremamente importância a gente treinar bem pra caramba, se doar ao máximo, ver o que o professor quer que a gente faça e que a gente consiga fazer um grande jogo. E não vai ser um jogo fácil, né? Vai ser um adversário extremamente difícil, mas se Deus quiser vamos ter um resultado positivo no primeiro e trazer o resultado pra casa e ser campeão. A Ponte é um clube gigante, né, irmão? Já tá merecendo um título de nacional, já tem tempo. E a gente vai batalhar, vamos dar nosso melhor pra gente conseguir entrar na história da Ponte. Tá aí um pouquinho das palavras do Luiz, falou também sobre o confronto do Londrina, sobre a importância desse possível título para a equipe da Ponte Preta. O Luiz, que deve ser titular mais uma vez para a partida de ida da final, porém o Luiz está pendurado. Além dele, o Diogo Silva, o Elvis e também o Rodrigo Souza são outros jogadores que já têm 2 cartões amarelos. Esses quatro jogadores aí da Macaca estão pendurados para esse jogo de ida. E um deles, como eu disse, é o Elvis. O Elvis, que hoje saiu uma notícia que o Santa Cruz demonstrou interesse na contratação do camisa 10. Ele foi procurado pelo executivo de futebol Harley Menezes. Os dois já trabalharam juntos no Goiás entre 2020 e 2021. Ele realmente foi procurado pelo Santa Cruz, mas o camisa 10 disse que está focado na Ponte Preta, está focado nessa final da Série C e que só vai pensar ou em renovação com a Ponte ou em uma possível saída após a decisão da Série C. Batista. Ou no retrospecto envolvendo Londrina e Ponte Preta, 20 jogos entre essas duas equipes. 9 vitórias da Ponte, 3 empates e 8 vitórias do Londrina. Em Londrina foram 10 jogos. 4 vitórias da Ponte, 1 empate e 5 triunfos do Londrina. Então, no geral, a Ponte leva vantagem, mas há um equilíbrio muito grande, né? 9 vitórias para a Ponte e 8 para o Londrina. Em Londrina, aí o Londrina leva vantagem. 5 vitórias contra 4. Em Campinas, foram 10 jogos. 5 vitórias da Ponte, 2 empates e 3 triunfos do Londrina. Então, em Campinas, a Ponte leva vantagem. 5 vitórias contra 3 do Londrina. Bem, nós vamos passar aqui para os comentaristas, mas antes, atenção. Atenção, homens. Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba, seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barber Shop Campinas. O ambiente é confortável, tem profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha aqui o Esporte em Debate, fique ligado na programação, porque a 300 está preparando aí uma promoção especial para os nossos ouvintes. Quer saber mais sobre a 300? Então siga a 300 no Instagram. É @300iguatemi. @300iguatemi. Ou acesse 300campinas.com.br. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Bandeirantes! Vamos lá, Tigrão, eu começo com você. Qual é a dinâmica de jogo, né, que deve usar a Ponte nessa partida diante do Londrina, que terá força máxima? Não tem desfalque,
e também só tem um jogador pendurado dos titulares. Tem um outro pendurado, mas é reserva. Então, qual é o expediente de jogo que a Ponte, na sua opinião, usará para sair de campo com resultado favorável, hein, Tigrão? A Ponte já tem, com o Marcelo Fernandes, uma forma característica de atuar, né? É um time que marca o tempo todo e que alterna, às vezes, uma linha um pouco mais baixa, para realmente deixar o adversário subir e tentar pegar no contra-ataque. E hoje a Ponte, mais do que nunca, tem jogadores velozes, né? A Ponte, veja, tem o Diego Tavares, velocíssimo. Toró, você viu o que ele fez no primeiro gol da Ponte no derby. Ele praticamente atravessou o campo com a bola. E não foi alcançado por ninguém. Mas por quê? Porque a Ponte estava atrás. Ele é atacante, pegou a bola lá na entrada da área da Ponte. Defensiva. E o Bruno Lopes também é um jogador de muita velocidade. Veja no gol da Ponte da vitória também no derby, no brinco, no primeiro turno do quadrangular. Ele é que arranca com a bola. Recebe o lateral, depois da confusão lá nas arquibancadas, lá na cabeceira do placar. Ele recebe a bola no lateral batido. O time do Guarani estava meio desconcentrado e arrancou, foi lá no fundo e cruzou. O Toró fez o gol. O Toró numa condição de centroavante. Até porque naquele jogo o Gé estava no time. Então o Toró jogava pelo lado esquerdo, mas ele fechou como centroavante. Então o que eu imagino? Que a Ponte, como ela alterna, num determinado momento deve haver um sinal, deve estar combinado isso, baixa as linhas, segura, fecha, recebeu a bola, conseguiu retomar a posse da bola, velocidade total e plena. E não tem o que o adversário fazer. Não adianta falar, não vão pra cima não, que eles são bons de contra-ataque. Aí vai ser 0-0. Que a Ponte também não vai sair assim, desesperadamente. Só que tem um determinado momento do jogo, e aí deve ser algo treinado e pode até haver algum sinal do banco, em que a Ponte, quando o adversário está achando que dá para sair jogando, tocando, olhando lá para a paisagem da linda cidade de Londrina, que eu conheço bem, uma cidade espetacular. Aí a Ponte sobe com 5, 6 e tenta tomar essa bola no campo de ataque. Então, predominantemente, linhas baixas. Circunstancial e, vamos dizer assim, estrategicamente, linhas altas. Aí é essa sanfona, é essa variação de estratégia, nem vou chamar de variação tática, mas é tática também, porque é o número de jogadores que você marca e com o número de jogadores que você defende antes da linha do meio de campo. Você vai atacar, você vai com quantos? E quando você for defender, você começa a defender onde? Tudo isso é tática, é a arrumação do time dentro de campo. Então essa é a expectativa que eu tenho. Não mudar absolutamente nada do que vem dando certo. Deu certo contra o Náutico fora, deu certo contra o Guarani fora, no primeiro turno agora, do quadrangular, e deu certo em tantas outras oportunidades dentro do campeonato da fase de classificação. Essa é a estratégia, esse é o jeito de jogar que eu imagino que a Ponte vai colocar em prática e que não poupe ninguém mesmo, para a gente ter um grande jogo. O Londrina vem com força total, a Ponte vai com força total e aí é com eles lá dentro. 18:01, você conhece a Logos Materiais Elétricos. A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá, eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas.
A loja está localizada na rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Fale com o time de vendas, fale com o Nivaldão, Flávio e Letícia, que comandam a Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. E para você, CH, comportamento do time da Macaca de início e no decorrer da partida decisiva em CH. Eu, como não tenho todas as características do time do Londrina, vou começar a fazer isso na sexta-feira para fazer. Perdemos o som do CH, né? Deve ter mutado e ele já vem para dar sequência no seu raciocínio. Tá me ouvindo? São 18h04, agora sim, CH pode seguir. Então, eu vou começar a estudar o Londrina na sexta-feira, não é? Eu tenho algumas partidas que eu assisti, conheço alguns jogadores e conheço muito o trabalho do Roger. Aliás, Roger que fez um campeonato da Série C muito bom com o Atlético ano passado, e esse ano, de novo, na mesma divisão, no mesmo campeonato, leva o Londrina à final, depois de uma primeira fase bem irregular. É final de campeonato, Batista. E em final tem que ter intensidade, concentração total e a estratégia dentro daquilo que você tem nas mãos, né? Não adianta eu colocar aqui como conceito uma maneira da Ponte jogar que ela normalmente ela obedece mais ou menos o trabalho do Marcelo. Por isso que eu citei o Roger do Londrina. E qual que é o estilo do Marcelo Fernandes? 2 atacantes abertos, um centroavante de referência, apesar do Bruno Lopes ser um pouco mais móvel, e 3 jogadores no meio. Às vezes com um de marcação, até acredito que o Rodrigo Souza vai jogar essa partida, e o Léo Oliveira vai ficar no banco, como talvez uma opção para o segundo tempo, ou ele começa com o Léo Oliveira e deixa um meio campo mais leve. Agora, se vai marcar em cima, se não vai, depende de uma série de circunstâncias. Para o Marcelo Fernandes tomar essa decisão, por exemplo, vai marcar metade do tempo linhas altas. Muito bem. Isso depende de uma série de circunstâncias, inclusive do aspecto físico do time. Nós estamos chegando, a gente não pode esquecer, no final da temporada. Então, o treinador tem todos os dados do seu time e tem os dados do time adversário. Ele também sabe, o Marcelo Fernandes, nesse momento ele já sabe. Está armando o time, já vai finalizar a preparação amanhã, não é? Ele já sabe como é que é a parte física, por exemplo, do Londrina. Ó, é intenso no primeiro tempo, segundo tempo ele dá uma baixada. Eu estou dando exemplo, eu não estou afirmando que seja assim, não é? E a mesma coisa serve do Londrina para a Ponte. Então, em primeiro lugar, para você adotar uma estratégia, você precisa ter todo mundo com saúde e você tem que considerar os jogos passados, os jogos fora de casa, os jogos contra times que têm a característica parecida com a do Londrina. Só que numa final muda muita coisa. Final de campeonato foi feita para vencer, não para dar espetáculo. A Ponte vai jogar com o regulamento embaixo do braço porque vai decidir em Campinas? Eu não acredito. Não é característica. Vamos porque o jogo é fora, vamos poupar os jogadores, vou colocar 3 zagueiros e o Rodrigo Souza no meio. Apesar que o Rodrigo Souza está pendurado também. Eu não acredito nisso. Se acontecer, eu estarei surpreso. Ou a Ponte não divulga quem viaja, quem não viaja. Eu tenho a impressão, pelo menos, conhecendo um pouco do trabalho do Marcelo Fernandes, ele não deve poupar ninguém. E não acho que tem que poupar mesmo. Tem que ir todo mundo para a arena. E todos os pendurados avisados. Olha, tomem cuidado. Tenho certeza também que a final da Série C vai ser arbitrada por algo ou por alguém.
com competência, pelo menos, ou experiência para poder levar na boa a partida número 1. Depois tem a número 2 em Campinas. Então, Batista, é muito difícil a pergunta que o amigo fez. Eu posso falar da característica da Ponte, que varia a marcação, não é? Mas ela tem no seu DNA, pelos jogadores que o Marcelo Fernandes tem utilizado, quando baixa as linhas, a Ponte é muito forte na marcação. Ela tem 2 cinturões na frente da grande área ali, que é difícil ultrapassar ali, principalmente jogo fora, não é? E a Ponte também tem como característica muita velocidade nos contra-ataques. Eu não sei se a Ponte vai jogar no contra-ataque, não sei. Vou repetir, depende muito da característica daquilo que estudou o Marcelo Fernandes em detrimento ao trabalho do Roger técnico do Londrina. Então é isso, Batista. O espírito tem que ser o mesmo espírito do derby. Se a Ponte quiser ter sucesso contra o Londrina, ela tem que jogar como jogou contra o Guarani. E se isso acontecer, para fechar meu comentário, com todo o respeito ao Londrina, a Ponte vai ser campeã, Batista. 18:09 intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h13 hoje até 19 horas, porque tem bola rolando e tem transmissão na rede. Então o programa hoje termina um pouquinho mais cedo. E você até lá acompanha as principais informações aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas, carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h15, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vou voltar no assunto do Bruno Santos, né? Voltar por quê? Porque eu já trouxe na hora do almoço, na tela da Band, em primeira mão, na tela da Band, esse assunto do Bruno Santos, que eu descobri. O Guarani já tinha tentado renovar com o Bruno Santos ao longo da Série C e ainda não conseguiu. E é claro, ele e o empresário esperaram terminar a Série C para dizer o seguinte: olha, a gente pode ficar, né? O Bruno Santos pode ficar, mas vai querer o dobro do salário. Agora, o desempenho do Bruno Santos, vou até trazer uns números, foram 16 jogos com a camisa do Guarani desde quando ele chegou e 6 gols marcados. Sendo que desses 6 gols, ele marcou, em 2 jogos, ele marcou 2 vezes em cada oportunidade, né? São 6 gols em 16 jogos. Quais foram os últimos jogos que ele marcou gols? Na última partida da primeira fase, aquele empate em Tombos 2-2, e na segunda fase, ele só marcou gol contra a equipe do Náutico, lá em Recife. Ou seja, se ele tivesse um desempenho acima da média, é claro, e o Guarani tivesse subido, seria natural pedir o dobro do salário. Pelo que eu sei, ele ganha cerca de R$60 mil no Guarani, ou seja, está pedindo o dobro, está pedindo 120. O Guarani não vai ter mais dinheiro do que teve esse ano na próxima temporada. O Guarani está deixando de ganhar dinheiro na próxima temporada. A cota da Série C, R$2 milhões. A cota de uma Série B, R$8 milhões.
Ou seja, seria 8 milhões de reais a mais. Seria natural os jogadores pedirem um aumento para renovar. Mas no caso do Bruno Santos, não é normal, até pelo desempenho fraco que ele teve em partidas importantes do Guarani, que ele não conseguiu marcar gols, que é o que se espera, aquilo que a gente fala, né? Atacante que não marca gol, e principalmente centroavante, é igual ao relógio que atrasa, não serve para nada. Ou seja, existe esse empate. Para mim, se for perguntar, você acha que o Bruno Santos vai ficar? Para mim, ele não vai ficar. E para mim também não deveria ficar. Eu vou até citar os jogadores, Batista, antes da gente falar da base, já a gente vai falar com o Odair Batistella ao vivo, eu vou citar aqui os jogadores que terminam o contrato nesse fim de ano, né? Os atletas que terminam o contrato com o Guarani. Quais são esses atletas? Eu tenho até uma planilha aqui, Batista, tá prontinho, ó. Jogadores até o final desse ano. Lucas Justen, Álvaro, JP Galvão, Vitinho, Alisson, Alan Santos, David Braz, Cadi, Márcio Silva, Miguel, Léo Coutro, Giovani, Caio Melo, Vinícius Iugi, Gemerson, Cauã Jesus, Pablo, Bruno Santos e também o Júnior Brandão. São esses jogadores que terminam o contrato no final dessa temporada. Ou seja, jogadores já estão de férias até o fim do ano, né? Tem alguns que são até outubro, outros até novembro ou dezembro, mas esses atletas não têm contrato para a próxima temporada. A maioria deles, Batista, eu sei que não vai ficar. E o Guarani também não vai divulgar com quem que está negociando. O Bruno Santos, no caso, eu descobri essa situação. Por quê? Porque se vaza que o Guarani está interessado no jogador X ou Y, aí é capaz de acontecer igual o Bruno Santos. O cara e o empresário, para se valorizarem, vão pedir o dobro do contrato, o dobro do valor. Quer comentar a respeito desse tipo de situação, Batista? E já eu falo sobre a base, sobre os times sub-20 e 17? Sim, passo para você, Tigrão, para que faça análise sobre percentual, né? Não precisa nem citar nomes, mas qual percentual desse elenco do Guarani que você ficaria para o ano que vem? Batista, eu ficaria com metade, pelo menos 50%. Eu tive a oportunidade de falar ontem aqui, na segunda-feira também, que não é porque não deu certo o projeto esportivo do Guarani para 2025, né? A coisa andou de lado e para trás, não é por causa disso que nada presta, não é assim. Ou você vai dizer que o Emerson Barbosa não tem nível para disputar aí uma Série B, quanto mais uma Série C, que o Diego Torres não é um jogador diferente, que o Kelvin não foi uma boa contratação. Como é que nós vamos dizer isso? O próprio Bruno Santos, fora exageros de salário, né? O Rafael, zagueiro. Agora você vai me falar, e o goleiro? Tem que contratar. Precisa contratar mais meia, precisa contratar mais atacante de beirada. Agora a gente tem jogador, Mirandinha, jogador que foi bem. Então, se a gente pegar do time base, é mais de 50%. O Cauã Jesus não é titular, eu aproveitaria. Porque sabe o que acontece? Toda vez que alguma coisa não dá certo, e você pega aquilo que não deu certo, e desmonta em 100% e começa do zero, a chance do resultado ser pior do que aquele que você já oferiu, ela é muito grande. Mas muito grande mesmo. Se você pegar o maior insucesso da seleção brasileira, o maior vexame de todas as Copas, foi em 1966. Tá? Na Inglaterra. Saímos na primeira fase. Única vez. O Brasil ganhou da Bulgária, perdeu da Hungria e perdeu de Portugal. Ou perdeu de Portugal e depois perdeu da Hungria, a ordem deve ser essa. Vem embora. Aí, pô, tá louco. E vinha de 2 conquistas consecutivas. Eu tô dando um exemplo aqui pra gente fazer analogia do que a história mostra.
Nada prestou, levaram lá 48 jogadores. Alguns não serviam nem para jogar em time pequeno da segunda divisão do Rio de Janeiro. Mas tinha uma politicagem no tempo da antiga CBD, precursora da CBF, Confederação Brasileira de Desportos. Hoje é Confederação Brasileira de Futebol. O que aconteceu? Virou um vexame, o técnico era o Feola, que tinha sido campeão, aliás, né? Tinha sido campeão. Vicente Feola, já tinha sido campeão do mundo. Ele foi o campeão do mundo na Copa de 58. Depois, em 62, foi Zezé Moreira. E aí volta o Feola. Aí todo mundo tinha que ir, porque era o tri, porque o Brasil era bicampeão, porque não tinha para ninguém. Levaram até o pastor alemão da PM de São Paulo e um do Rio para jogar. Eles estão acostumados com o gramado, estão toda hora dentro do campo, leva que eles desempenham. Eles cabeceiam bem. Pronto, vexame total. E aí, acabou tudo, ninguém presta, tem que mandar todo mundo pro inferno? Não. Mais da metade dos jogadores da Copa de 66 voltaram em 70. O Gerson estava lá, o Tostão estava lá, o Pelé estava lá. Eu podia falar um monte aqui, né? Poderia ir, o Carlos Alberto. Poderia fazer uma fieira aqui, até fazer um levantamento. Mas boa parte do time base, do elenco convocado em 66, foi para a Copa de 70, com uma outra realidade, com um número menor de jogadores, com um trabalho levado mais a sério, com uma preparação melhor, com outro treinador. E o Brasil, naquele ano de 70, mostrou a seleção que assombrou o mundo. Aliás, a melhor seleção brasileira de todos os tempos e a melhor seleção do mundo de todos os tempos. Então eu penso assim, manda todo mundo embora, manda o presidente, manda o CEO, manda o diretor de futebol, manda o executivo, manda a tia da cozinha, manda o treinador, manda o preparador físico, o fisioterapeuta. Calma. Agora é hora de baixar a poeira, catar os cacos, fazer uma avaliação profissional. Então você me perguntou, não vá citar nomes, eu citei alguns. Claro que a gente precisaria debruçar e fazer uma análise com toda a relação de jogadores. Independente se vai vencer o contrato ou se tem contrato ainda. Porque quem tem contrato ainda e não agradou tem que rescindir. Não tem conversa. Não adianta insistir no erro. Independente de quando vence o contrato. Se é agora ou se é o ano que vem ou se é em 2060. Não tem problema. Avaliação do que foi. Fica ou continua. Pelo menos 50% o Guarani deveria manter. E aí traz jogadores para compor com essa, pelo menos metade do elenco que vai ficar, um elenco com menos vulnerabilidades, com menos carências do que esse que nós vimos. É isso. São 18 horas e 25 minutos. Quero ouvir também o CH, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Percentual de permanência do elenco bugrino CH.
É uma pergunta difícil. Quando terminou o jogo, o derby no sábado, quando fui comentar, tá gravado aí. Quando acabou o jogo, eu fiz meu comentário e disse que não é assim, manda todo mundo embora e tá tudo errado. Não é isso, não. E se o Guarani decidir continuar com o Matheus Costa, tá tudo certo. Isso é uma questão pessoal minha, daquilo que eu enxergo de futebol, da minha maneira, com a minha cabeça. Eu não ficaria nem com ele, nem com o Farney. Eu trocaria. Agora, em termos de elenco, depende de uma série de circunstâncias. Por exemplo, alguns jogadores terão efetivamente oportunidades e ofertas para jogarem em outros times. Jogadores que foram bem. Claudicaram no derby? Verdade. Jogaram pior do que todo mundo esperava na segunda fase? Verdade. Mas ninguém contesta o Rafael, o zagueiro, por enquanto, apesar dele ter falhado no derby. Rafael, Emerson Santos, Kelvin, Torres, Mirandinha, Brunão, Cauã Jesus. Eu vou parar por aí, porque existem outros jogadores que ficam na reserva que são interessantes. Então, não se faz mais futebol desse jeito. Se você montar um time diferente a cada 6 meses, você não vai construir uma solidez de estrutura de time nunca. O ideal, inclusive, era continuar com o treinador. Né? Como eu não teria mandado o Marcelo Fernandes embora e nem contratado o Matheus, é por isso que eu estou fazendo questão de colocar isso aqui. Mas não se faz futebol desse jeito. Não subiu, manda todo embora porque nada presta. Não é verdade. Não é verdade. No futebol, às vezes, você faz tudo direitinho. Contrata todo mundo que a imprensa elogia, que a torcida adora e não atinge o objetivo. Muitas vezes, e o futebol permite isso, você faz tudo errado. Tudo errado. Quer um exemplo? Em Campinas. Quem apostaria... Eu quero que alguém me fale. Quem apostaria, depois que veio à tona a informação de 100 dias de salários atrasados, que a Ponte seria a primeira do grupo na segunda fase e que iria para a final do campeonato? Eu não acreditava nisso. Eu achei que os salários atrasados, normalmente isso acontece, mas na Ponte não aconteceu. Bom para a Ponte, graças a Deus, não é? Normalmente dá problema. O time para de jogar. Os jogadores não rendem. Foi justamente o contrário. Então, você faz tudo errado ou tem um problema grave como esse e as coisas acontecem. Então tem que ter calma, tranquilidade. E eu não mandaria todo mundo embora, não. Eu acho que tem muita coisa boa. Em termos percentuais, pelo menos 65%, 70% desse elenco eu ficaria para a temporada do ano que vem. Agora, é importante, para fechar meu comentário, a análise criteriosa de que time o Guarani vai montar para o Campeonato Paulista, que para mim é mais difícil do que a Série C, e que time ele vai montar para a Série C. Para isso precisa falar de planejamento financeiro. E como será? Tem eleição aí daqui um pouco. Dá para responder nesse momento? Não sei. Vamos aguardar, mas eu acho que a sua pergunta, Batista, está mais ou menos respondida. 18h31, Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, o nosso contato nesse momento é com o coordenador da base do Guarani, o Odair Batistella Júnior, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes mais uma vez, para falar um pouquinho sobre essa preparação, porque o Guarani está classificado tanto no Campeonato Paulista Sub-17 quanto no Campeonato Paulista Sub-20. Odair, eu queria que você falasse inicialmente sobre o Campeonato Sub-20. Como é que está a preparação do Guarani para enfrentar o São Paulo nesses 2 jogos, né? Dia 17, na sexta-feira, às 5 da tarde, lá em Cotia. O jogo da volta vai ser em Cosmópolis, no Telmo de Almeida. E eu queria que você explicasse também, você já me explicou fora do ar, mas explicasse por que o Guarani não está mandando os jogos no Brinco e no CT nesse momento. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Todos os ouvintes, todos da mesa. É sempre um prazer estar falando sobre categoria de base. Bom, nós temos aí um grande desafio, que é uma semifinal com um grande clube, que é o São Paulo.
né? É um clube que formador também, é um clube que já tem história, e a gente quer fazer história, né? Chegamos na semifinal do Campeonato Paulista, para mim é a segunda semifinal que eu pego em menos de 2 anos e contra o São Paulo, né? Minha primeira semifinal em 2023 eu estava na Ferroviária, e agora tenho o prazer de estar diante aqui da coordenação da base aqui do Guarani pelo esse grande clube, essa grande nação. Importante esse jogo de sexta-feira, é um jogo fora de casa, um jogo difícil, o time deles é muito técnico, tem revelado muitos atletas pro departamento profissional, como a gente está buscando fazer aqui também. E eu acredito que nós estamos preparados. Essa semana aqui foi uma semana boa de preparação, conseguimos trazer a equipe para treinar aqui dentro do Brinco, né? Porque o campo, como eu já vou explicar para vocês, o campo, ele, devido o ano que vem, a redução, né, do calendário, a antecipação do início do Campeonato Paulista, o clube teve que tomar a decisão de mudança do gramado. Então, alteração de gramado, deu fungos aqui na grama, e aí tem que fazer a troca, não tem o que fazer. E para esperar as finais do Campeonato Paulista, as decisões, a gente perderia 30 dias, e com isso não daria tempo para a estreia no Campeonato Paulista. Mas hoje sentimos preparados para que a equipe possa fazer um bom jogo lá em São Paulo. O primeiro objetivo é, logicamente, formação de atletas, mas eu sempre falo, sub-20, ele tem que vencer. Ele é uma equipe que ele tem que se acostumar a vitórias, acostumar a decisões, e sempre falo, brinco com o Jairo, né? Brinco numa situação, né, de reuniões, que a gente fala, o 20 é a porta de entrada profissional. Se você for derrotado, for uma equipe derrotada, você dificilmente vai conseguir colocar atletas lá em cima. E se for uma equipe competitiva, que tem objetivos e busca sempre a conquista, você vai com certeza ser mais valorizado, mais visualizados, e vai com certeza ter bons êxitos aí no decorrer aí da escolha para uma transição para o departamento profissional. O Odair, a gente está conversando com o Odair Batistella, né, o coordenador da base do Guarani. Ontem a gente falava aqui na Bandeirantes, agora a respeito do Sub-17, né, que o Palmeiras divulgou que não vai jogar com o time Sub-17 essas quartas de final diante do Guarani, vai até o fim da competição com o time Sub-16. Aconteceu algum problema lá, talvez um problema disciplinar, a gente não sabe, eles não vão divulgar, mas até chamou nossa atenção, né? Time Sub-16. E eu queria que você explicasse, hoje em dia tem mais categorias, além de Sub-15, Sub-17, Sub-20, que chamou a atenção Sub-16. Eu acho que o Guarani não tem Sub-16, mas eu queria que você explicasse essa situação. Tá bom. O Palmeiras, como um investimento que tem, ele tem a possibilidade de ter mais atletas dentro do elenco. Então, como se é dominado a categoria? Antigamente chamava-se fraldinha, dentinho, juvenil, infantil, juvenil e juniores e profissional. Aí, com o tempo, foi alterado para subs, né? Sub-11, sub-12, sub-13, né? O ano de nascimento do garoto, quando ele completa 12 anos, quando ele completa 15, quando ele completa 17, né? A questão do Palmeiras, só para deixar bem claro, a categoria sub-16 dele, que é o 2009, né? É uma excepcional equipe, a atual campeão paulista do sub-15 do ano passado, tá? Atletas de nível de seleção brasileira. Eu sempre digo, o João Paulo, para mim, é um exemplo de gestão, vem conquistando tudo aí pela nível nacional e nível internacional, colocando atletas na seleção brasileira, no profissional. Então ele sabe muito bem o que faz ali dentro do elenco, mas o elenco dele 2009, que é o Sub-16, que ele fala, é uma baita de uma equipe, é uma equipe excepcional e com certeza não vai deixar nada a desejar com dentro do Campeonato Paulista. Eu cito a séries bem exemplo. Eles têm 3 garotos que foram para a seleção brasileira convocado ontem, né, pelo Paquetucci, no 2008, e os garotos 2009 estão pedindo passagem. É uma forma de ele também preservar os garotos que não estão do 2008 e colocar os principais 2009 em atividade, ganhar cancha e cada vez mais pensando em processo formativo.
é o que eu falo muitas vezes, o processo formativo, até o sub-17, ele tem que formar o atleta que está finalizando o processo de formação, de organização, de entendimento, de competitividade, de qualidade técnica. Aí o sub-20 já pula para uma questão já mais de competitividade, já muito batendo na questão muito próximo do departamento profissional. Mas a estratégia deles é interessante e com o elenco que eles têm lá de alta qualidade, não vai deixar nada a desejar jogando com a maioria 2009, como nós também temos a categoria, uma parte do nosso 4 atletas hoje, 2009, são titulares do nosso sub-17. E o nosso banco inteiro é basicamente 2009. Isso a gente pensa também sempre nos anos seguintes, porque é importante fazer um processo formativo. Batista, ao vivo conosco, o Odair Batistella, que é o coordenador da base do Guarani. A base do Guarani está bem. Se o profissional deixou a desejar nesse ano de 2025, a base, felizmente, está bem. Odair, um abraço. Obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Qual a chance, né? Você tem uma análise profunda aí dos times. Qual é a chance do Guarani ser campeão em uma das duas categorias? Bom, como a gente sempre fala, quando a gente inicia o jogo, a gente inicia com 50%, né? É jogo de ida e volta, né? O nosso sub-20 aí, ele vem evoluindo, vem ganhando corpo dentro da competição, a gente começou a trazer outros atletas, buscando no mercado, aí não só da região, mas nível nacional, né? A chegada de muitos meninos fizeram fortalecer a equipe, fizeram a equipe ser mais competitiva dentro e fora de campo. Então, assim, logicamente, o investimento, se você falar em investimento em categoria de base, o São Paulo é altamente favorito, né? Mas eu sempre falo, dentro de campo que se resolve. Então, falar de percentual a mais, percentual a menos, é difícil você colocar essa situação, mas que hoje nós estamos preparados para fazer um bom jogo e trazer essa decisão aqui para Cosmópolis. Isso aí você pode ter certeza que isso está sendo muito bem feito, muito bem planejado, e logicamente jogo é jogo, né? A gente acredita que podemos fazer uma grande competição, terminar uma competição, se possível, na final, chegar numa decisão. E o sub-17 nós tivemos aí, hoje nós também tivemos muitas questões de mudanças dentro do elenco, dentro do Campeonato Paulista, e chegamos entre os 8 melhores e com certeza vão brigar muito, né, com essa equipe fortíssima do Palmeiras para passar e chegar entre os 4 melhores do Campeonato Paulista. Odair, um abraço, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho, parabéns ao Gustavo Rosolém, que é o diretor da base e que vem fazendo aí um grande trabalho. Um abraço, obrigado, viu? Obrigado aí, o Rosolém aí é o presidente, é o vice-presidente do clube, o Neto Nazário é o nosso diretor aqui da base e estão fazendo um excelente trabalho aí durante um bom tempo. Valeu, muito obrigado. 18 horas e 40 minutos. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. Tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito com 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Levíssimo Seara, você encontra no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança,
Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h46, já o sorteio em Cineplex, 4 convites. E tem também um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde o associado é dono do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo,
No Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Pautas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Ex-presidente do Corinthians, André Sanches, pediu afastamento temporário do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação do clube. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após ele ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário no uso dos cartões de crédito do Corinthians. Pauta 2. Coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, usou uma rede social nesta quarta-feira para se manifestar sobre a decisão de afastar a equipe sub-17 do Campeonato Paulista da categoria. Abre aspas, por transparência e por eu não gostar de especulações, no caso do sub-17, não houve indisciplina, só uma decisão de como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos acima dos individuais. Fecha aspas. Pauta 3. O São Lourenço vive contagem regressiva até a falência. O tradicional clube argentino tem 4 dias para pagar uma dívida de 4,4 milhões de euros, 28 milhões de reais na cotação atual, e evitar fechar as portas. A dívida surgiu em 2020. Na época, o São Lourenço vendeu o atacante Adolfo Ganchi ao CSKA Moscou, da Rússia, e recebeu um empréstimo, recorreu, melhor dizendo, a um empréstimo para antecipar o valor da transferência. Começo com você, CH. Qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu quero falar dessa notícia muito triste em relação ao São Lourenço do Almagro, né, que pode fechar suas portas. É uma dívida muito grande para um clube que não arrecada, que não tem dinheiro, e tem, hoje de manhã tinha 4 dias, a partir da manhã tem 3. Tem que pagar na segunda-feira no máximo. Não sei como é que eles vão se virar. Eu torço para que eles encontrem um caminho. São Lourenço do Silas, grande amigo da gente, foi campeão lá, e era o time do Papa anterior, não é? Eu espero que ache uma saída, porque para esses clubes que são caloteiros, o circo está fechando cada vez mais, Batista. E para você, Tigrão, 40 segundinhos aí, Tigrão. Bom, João Paulo Sampaio é o coordenador aí, né, das categorias de base do Palmeiras. Aí ele faz um pronunciamento nas redes sociais e diz: por transparência e por não gostar de especulação ou especulações, no caso do Sub-17 não houve indisciplina. Só uma decisão de como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos
acima dos individuais. Aí o time sub-16, staff, comissão técnica, não sei o quê, vai continuar disputando o campeonato. Mas que transparência é essa? Eu não me lembro de nenhum fato correlato na história do futebol, de você afastar o time inteirinho. E aí todo mundo noticia que houve indisciplina, festinha, etc, etc. Aí ele vem e fala, por transparência, eu venho aqui me manifestar e dizer que não houve indisciplina. Foi só uma atitude porque o coletivo está na frente do individual. Que transparência é essa? O torcedor do Palmeiras quer saber. Se não houve indisciplina, o que levou o coordenador a afastar todo mundo, até a comissão técnica? O torcedor do Palmeiras quer saber. Isso, para mim, tem um outro nome. Menos transparência. Talvez vasilinagem. E você, bebê, 40 segundinhos, qual o assunto? Eu quero falar do André Sanches, que foi denunciado pelo Ministério Público junto com o Roberto Gavioli, que é o atual gerente financeiro do Corinthians. Veja só, né? Enquanto não mudar o estatuto do Corinthians, enquanto não mudar também o estatuto da CBF e dirigente for responsabilizado e nunca mais pisar em clube de futebol, se fizer sacanagem, e quando eles não forem para a cadeia e também não pagarem o dinheiro que possivelmente pegaram ou fizeram coisa errada, o futebol brasileiro vai continuar isso daí. E o Corinthians, veja só, cada dia que passa o buraco é mais fundo, Batista. Intervalo, depois o sorteio, agora 18h54. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h57. Atenção para o ganhador dos 4 ingressos Cineplex Boné da Rádio Bandeirantes. Letícia Jung de Assis. Letícia Jung de Assis tem até o dia 20 para retirar aqui na recepção da Bandeirantes, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Traga um documento que contenha o seu CPF. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns à ganhadora. E agora, na lata. Responde na lata. No dia do professor, a escolha é sua. E aí, na sua opinião, qual é o maior professor, treinador do futebol brasileiro do século? Começa com você, bebê. Abel Ferreira, Batista. E para você, Tigrão? Mário Jorge Lobo Zagallo. E você, CH? Professor... Nossa, tanto. Professor Enio Andrade, sem dúvida. Eu sigo com você, CH. Quem vai levar a melhor nos 4 clássicos da rodada? Santos ou Corinthians, Vila Belmiro, Botafogo ou Flamengo, Engenhão, Atlético Mineiro ou Cruzeiro, Arena MRV, Vitória ou Bahia Barradão. 4 empates. E você, Tigrão? Corinthians vence na Baixada, o Cruzeiro vence lá na MRV de novo, o Bahia vence e o Flamengo vence. E você, bebê? Eu acho que o Santos vence, o Flamengo vence, o Atlético vence e o Bahia vence, Batista. Valeu, gente. Grande abraço a todos. A bola vai rolar. Palmeiras e Red Bull Bragantino. Na sequência, Rogério Assis, o canhão. Fique aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Do Bragantino, vou dizer o seguinte, melhorou muito nas últimas 3 rodadas, não perde nas últimas 3 rodadas, mas no recorde dos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias. Bragantino teve uma queda nesse campeonato brasileiro, tanto é que já foi G4 e hoje está apenas na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Palmeiras favoritaço nesta noite aqui no Allianz Parque, Canhão. Vai começar Rafael Claus com um apito na boca. Borbas da saída. Começa Palmeiras e Bragantino. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil, na rede Bandeirantes de Rádio. Ataca o Braga, John na esquerda, a finta, já enfia o passe por dentro pela meia esquerda, adiantando a jogada para a meia esquerda, tenta a finta, escapa no contra-ataque, tenta a jogada, bem aberto o Wanderson, recebeu o John, Bruno Fux, vai, protege, sai da falta, entrega atrás a Giai, domina pela direita, marcado, levanta no meio campo de cabeça, corta John, Wanderson para John de frente, tenta a jogada pessoal, passa Lucas Barbosa, na direita, fecha o apoio, Hurtado domina, vai na linha de fundo, marcado, Piqueires dá combate, Hurtado balança de um lado para o outro, devolve a bola, Lucas Barbosa, toca pela meia, mais atrás ainda, tira o passe pela meia esquerda, John com o zagueiro, bola aberta, Pedro Henrique, para o outro zagueiro, pra jogada com o Guzmán, na área o passe de cabeça, subiu, Micael tira, Veiga sobe na marcação, acaba tomando, adianta, belo giro, Vitor Roque, sai da marcação e domina, Maurício pede, Vitor Roque com 4 acercado, tomou a trombada, caiu, Clausão deu a falta, perde a bola no ataque, Vitor Roque, ele ficou caindo, reclamando de falta, Bilhose, você tá de frente, foi falta ou não? Corpo, viu, Canhão? Veio na honestidade, braço com braço e derruba o Vitor Roque na base da força, sem falta.
Já cobrou arremesso lateral o time do Palmeiras nesse clima que você ouve na Bandeirantes. Torcida continua chegando aos poucos. Temos um grande público, galera, chegando agora. Trânsito em São Paulo, é claro, ruim nesse horário. Já aí na direita, na grande área, a bola. Maurício dominou pela minha direita, recua, entrega atrás a Veiga. Levantou pro gol de cabeça. Pedro Henrique Figueiredo na sobra. De voleio do canto. Lucão! Sensacional o goleiro! Um canhão de primeira do Piquerez da entrada da grande área. Ela ia no chão, no canto esquerdo. Lucão, uma defesa gigante de Liossi. E o goleiro reserva já é testado no primeiro lance de ataque palmeirense, canhão. Chute perfeito no Piquerez, tinha endereço. Grande defesa para o primeiro escanteio do jogo. Cobrado, curto escanteio, bola para a direita, Andréas Pereira, vira a bola pela ponta, Veiga, para cruzar, levantou pro gol, subiu o Murilo, cabeçou, tudo esquisito e bota a bola para fora do outro lado, apenas acompanha a defesa, ela vai direto pela linha de fundo, em tiro de meta, é bola para jogar aqui atrás, o time do Bragantino, 2,5 primeiro tempo. Wesley Ortega modulando o som da Bandeirantes, mostra para você o clima do Allianz, com o torcedor que está chegando ainda, vindo para cá para incentivar o Verdão, já é líder do campeonato, podendo ampliar essa liderança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Braga joga na entrada da grande, rebate mal a defesa, pega Felipe Anderson, toca ao lado com Bruno Fux, ajeita, põe na área, a bola seria no meio para Maurício, defesa se antecipa, corta, passa, rebatida a bola, volta atrás com o Palmeiras ainda, Murilo, meio campo, volta a bola para o Everton, que domina na entrada da sua grande área, já toca a bola do Micael entrega de volta a bola para Murilo outra vez, tem liberdade o zagueiro, enfia pela ponta para a Veiga, passe forte na marcação, como ele vem Guzmán de cabeça, tira o zagueiro, volta o cabeção e toca para fora pela linha lateral, arremesso com pressa, Giai já cobra para Maurício, para Giai de volta, escapa da marcação com Gabriel em cima, recua, dá Murilo, vira pelo meio do campo, toca a bola, dá Fux, que inverte bem, acha Piquerez, é marcado, tenta ajeitar a bola, bateu na barriga dele, fica na sobra, Felipe Anderson devolve a bola atrás ainda, para Micael, com tranquilidade, ajeita na perna esquerda boa, já vira para Piquerez, olha para a área para cruzar, mas está muito longe, é marcado, em cima dele Lucas Barbosa, entrega atrás, dá a bola para Micael pelo meio campo, ele inverte bem, atravessa Murilo, ajeita no peito, marcado pelo Borbas, envia a bola pela direita para Giai, Giai para Veiga, tomou pressão do Gabriel, devolve a bola, Veiga, dá Murilo, Palmeiras troca passes, faz a inversão, Murilo, que achado esse passe para Piquerez, na esquerda, cruza pro gol, ela bate na marcação, toca em Hurtado e vai para fora, pela linha lateral, tem pressa o Palmeiras, para cobrança, vem Piquerez, arremesso lateral, lado esquerdo, 4 primeiro tempo, 0-0 para fazer cobrança, Piquerez, arremessa para trás a bola, recordar para Felipe Anderson, tem Fux mais atrás, recomeça, vira o passe, toca Bruno Fux, tem Murilo, abertão pela meia direita, Borbas pressiona, Fux já inverte, vira para Giai, linha de fundo, dá a primeira finta, sai do bandeirão no comando, Vitor Roque de primeira, passe errado, volta marcando pela meia esquerda, atrás do Capixaba, tentou o passe, bate prensada na marcação, toma a frente, Andréas Pereira, perde recuperação, Gabriel, ganhou pro Braga, dá no meio para John, lindo drible, tomou o toque por trás, é falta, Léo para o jogo e marca a falta em cima do John, torcedor tá achando, mas a falta aconteceu, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Cio a mais, premiada no Brasil, se é Cio, pode confiar. Placar de 0-0, Braga levanta pro ataque, a bola de cabeça, Murilo rebate, ela vai a Piquerez, sobe a bola, engana, Lucas Barbosa, botou no peito, cortou pra bater, mas tá muito longe, dá a Capixaba, limpa a marcação do Veiga, costurou pra bater pro gol, outra finta, se vê cercado, enfia na meia direita a bola para Eric Ramírez, pressionou em cima dela, Andréas Pereira, toca a bola para o Hurtado, faz o giro, sai do Felipe Anderson, dá na ponta, Andréas Pereira fica pedindo a marcação em cima, vira o passe pela meia direita, tenta a jogada, desmarcada na bola, Ramírez conseguiu tomar, domina a bola e vira pelo meio campo, recomeça atrás de volta a bola com o zagueiro, ajeita sozinho o Guzmán Rodrigues, dele pela ponta esquerda para John, no fundo, para Vanderlan, forte demais, a bola vai longe, linha de fundo para o Palmeiras, agora o tiro de meta, no Allianz, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na 28ª rodada, Allianz Parque, Palmeiras, Bragantino, 0-0, Pedro Cohen. Aproveitando o gancho do Palmeiras, Estevão é o único brasileiro entre os finalistas do Golden Boy, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. Além do ex-palmeirense, alguns destaques da lista de possíveis premiados tem Desiré Doué do PSG, Mastantuono e Arda Güler do Real Madrid e Pau Cubarsí do Barcelona.
Murilo com a bola pela meia direita, na ponta Giai, que dá no meio, Andréas Pereira de primeira, vira a bola, para trás o passe, recua a jogada, Veiga, volta Murilo, inverte bem, Piquerez, bola vai muito alta, ele sobe de cabeça, evita que a bola saia, entrega no meio campo, volta a bola para Felipe Anderson, de primeira, Micael mais atrás, já começa com o Bruno Fux, são 6h30, primeiro tempo, 0-0, Fux pelo comando esse passe, de primeira, Veiga, na tabela, Vitor Roque, se antecipa, a marcação, Hurtado corta, dá Borbas na meia direita, Micael pressiona, Borbas é grandão, Porta não conseguiu tomar, vira a bola pela direita para o Andréas Hurtado, vai no fundo marcado, enfia do lado e a bola para Borbas de volta, Micael põe o pé e toma, já toca Andréas Pereira, que lança para Felipe Anderson, que dá a Maurício, que bota na ponta Vitor Roque, tomou um tapa do Pedro Henrique, falta. Coração aberto, o Pedro Henrique deu uma bolacha na lata do Vitor Roque, né, Miliose? É isso, o zagueiro inclusive ex-Corinthians, né? Enfrentou o Palmeiras algumas vezes, dessa vez contra o Vitor Roque, não quis, descobriu o que faria o Tigrinho. Falta marcada, a posse é do Verdão no campo de defesa. Fux na ponta, a bola pela direita, Giai para trás, Murilo, marcado, sai da marcação do Capixaba, entrega a bola de volta para ponta direita, Capitão Veiga domina, recuando, volta a bola, entregando para Murilo, enfia pela beirada, Giai passa, domina com dificuldade, toma a frente, toca para fora, a bola, marcação com Gabriel, lateral ataque do Verdão, Giai já arremessa, dá para Veiga, pressionado de volta, o passe pela ponta, para Giai, Vanderlan chuta, lá bateu no pé do Giai, que ficou no chão, lateral Braga e sentiu o Giai. No chute do Vanderlan, que a bola bate no pé dele, acabou sentindo já, agora amparado pelo Vanderlan. É lateral, bola para o Bragantino jogar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 8 primeiro tempo, o Braga tenta jogar com John inverte a bola para a direita, Hurtado de primeiro, belo passe, toca Ramires, pressionado, entrega, ele volta a bola para Andréas Hurtado outra vez, tem Lucas Barbosa aberto na direita, lançando Lucas Barbosa, perna canhota para trás, Gabriel de primeira, vira para Ramires, sai de Andréas Pereira, bela jogada na ponta esquerda, liberdade com Vanderlan, domina o ex-jogador do Palmeiras, vai na linha de fundo, Capixaba encosta, Vanderlan para trás, volta a bola, Gabriel, outro ex-Palmeiras, mais uns 85 times, devolve a bola para Vanderlan, mais atrás com Guzmão Rodrigues de novo, toca atrás a bola, time do Bragantino, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já! Gabriel Braga para a direita, a bola para o Andréas Hurtado, leva a pressão, sai do Felipe Anderson, entrega a Ramires pelo comando, Borbas marcado, Micael de cabeça, tenta tomar, Borbas tomando, ele enfia o passe, meia esquerda, para Juninho Capixaba, na canhota, John, outro ex-Palmeiras, vai no fundo para bater, rolou, para Capixaba, para John, pelo meio, Ramires, de frente, bateu pro gol! Manda por cima, ela vai para fora. É que caiu no pé do jogador, que não é muito bom chutador, não. Tava livre o Ramires, hein, Miliose? É, de fato, é um cão de caça, né, Canhão? Na defesa do Bragantino, o primeiro volante Eric Ramires, ex-Bahia. E agora na finalização não foi tão bem, mas tem troca de passes. Mostra a qualidade do time do Braga, que assusta o Everton, tiro de meta, Verdão. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Piquerez, um bicudo, levanta a bola para a ponta, sobe de cabeça para o alto, Hurtado, disputa Maurício com ele, Gabriel, bola quica uma, duas vezes, Maurício vai, ganha, de cabeça enfia no meio, dá para Veiga, tentou um chapéu e deu, chapelou Gabriel, Veiga domina, vai embora o capitão, cheio de moral, enfia na ponta esquerda para Felipe Anderson, de primeira bola para Maurício, passe errado, Pedro Henrique tira a frente, ganha o zagueiro, dá para Ramires para Capixaba, pressionado, recuando a fogueira para Ramires, Maurício, Felipe Anderson, a Vitor Roque, para fazer, bateu, que carrinho, Guzmão salvou, tema de o goleiro e salvou o Guzmão Rodrigues. Vitor Roque na direita, pega o rebote, entrada da grande área, recua, dá pra Veiga de novo, inverte bem, Piquerez na canhota aberta pela beirada, passa Maurício, Piquerez toca a bola, vira para Maurício, correu para área, Piquerez, domina a bola Maurício com 10 agora, primeiro tempo, dá Andréas Pereira pelo comando, Felipe Anderson para Andréas, domina na área, Vitor Roque para Andréas, de primeira por dentro, corta, Pedro Henrique tira a bola, voltou na esquerda ainda para Piquerez, ele bota no peito, no chão, mas não cruza, dá Maurício, levantou prensada, vai na área, a bola de cabeça, Pedro Henrique corta da bola para o Hurtado, ele dá um bicudo e isola, cai meio campo e a bola volta fácil, Micael domina aqui com certa dificuldade, pressionado e já dá um bicudaço, bota a bola à frente, ela vai direto pela linha de fundo, Lucão acompanha para pegar tranquilo, goleiro dentro da grande área, Michel Lopes na mesa de som, com Rafael Palmeira, com Caiane Martins na central técnica marcando, no Marins a bola rola, o relógio não para, 10 minutos e meio do primeiro tempo. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, líder tá jogando, Palmeiras e Bragantino, 0-0 Pedro Coin. Com 27 jogos e esse empate, o Palmeiras vai chegando a 59 pontos e não pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Flamengo, que em instantes enfrenta o Botafogo no Newton Santos.
Bandeirantes. 11 minutos desse primeiro tempo, 9:30, Santos e Corinthians da Vila com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, com Ronaldo Giovanelli também, Ederton Ramos e o Luiz Fabiani. Verdão joga na sua defesa na esquerda, domina a bola e vem à frente o zagueiro Micael, já toca à frente pela esquerda ainda, entrega a bola a Piquerez, ameaça a levantar a frente, marcado, Lucas Barbosa em cima, ele devolve a bola, Micael começa voltando bola, lança Bruno Fux pelo meio do campo, dá pelo comando para Maurício de primeira para Vitor Roque, ela bate no zagueiro, fica caído o Vitor Roque, tá caído o Maurício, falta no Maurício antes. Lá na meia direita, quando ele dá o passe, o Klaus Vilmiliose. E avisou o Gabriel, que tá de olho. O Rafael Klaus nessa falta, na origem da jogada, na sequência, Canhão. Teve também uma trombada. Roque com o Hurtado, levou a pior o atacante palmeirense, mas a posse é do Palmeiras no campo de ataque. Cresce no jogo, Verdão. 12 minutos do primeiro tempo, é falta para o Palmeiras cobrar, é de frente para o gol, está muito longe para o chute direto. O Palmeiras tem um repertório gigantesco de jogadas ensaiadas, é vasto. Certamente sairá mais uma. 12 do primeiro tempo na grande área. Micael, Murilo, Felipe Anderson, Fux também. Andréas Pereira, na esquerda a bola para Piquerez, domina mal, vem Felipe Anderson, devolve a bola para Andréas, de frente, levanta na grande área, muito alta, o zagueiro sobe cabeceta, na área viva de cabeça para trás, o recuo, inteligente do Capixaba na mão do goleiro, Lucão abraça sozinho lá dentro, são 12:30, primeiro tempo, opinião na Bandeirantes, Leandro Quesada, 12:30, primeiro tempo, 0-0 Quesada. Estamos acompanhando um bom jogo de futebol aqui no Allianz Parque, os primeiros 5 minutos, todos eles do Palmeiras, pressão muito grande, aquela arrancada muito legal do Vitor Roque, já deixando esperta a defesa do Bragantino, e depois aquele chutaço de fora da área do Piquerez. Mas aos 9, com o chute do Ramírez, Bragantino começou a dar uma estocadinha, mostrando o seguinte, que o Palmeiras tem que ficar esperto numa tentativa de contragolpe da equipe de Bragança Paulista. Muito legal o jogo nesses primeiros minutos aqui na capital paulista, Canhão. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. Vitor Roque na esquerda, na área, limpou um canhão, Lucão espalmou para escanteio. Jogada de Vitor Roque na canhota, limpando o zagueiro, Lucão mandou para escanteio, Miliose. Ficou na saudade o Hurtado, não achou nada no drible rápido, curto do Vitor Roque, mas a finalização escolheu o canto errado, chuta meio em cima do Lucão, que busca e faz a defesa. É o segundo escanteio do jogo a favor do Verdão. 13 minutos e meio, primeiro tempo com 0-0, cobra o escanteio, Andréas Pereira para a grande área, Fux, Murilo, Veiga, Micael, Murilo, na primeira trave, Vitor Roque, Andréas Pereira para trás da bola, para Felipe Anderson, para Andréas de primeira, levantou para Fux, Murilo, cabeceia no meio, desceu no canto, Lucão soltou no reflexo, tira o zagueiro, bate na marcação, para trás o passe, Fux no peito, para fazer, arrumou, para trás, tentou, chutou, pressou Micael, chegou na jogada, defesa toma a frente e ganha, Lucas Barbosa domina, e sai de Andréas Pereira e volta a bola para Hurtado, parecia Pebolim, era bate, rebate, ela bateu em alguém, entrar e não bateu em direção ao gol, Miliose. E quem colocou essa bola na bagunça foi o Micael, de cabeça, jogou a bola em cima da disputa entre o Vitor Roque e o zagueiro, e aí o Lucão foi providencial, mais uma grande defesa do goleiro do Bragantino, na sequência da disputa, leva melhor a zaga do Bragantino, que ufa, resiste até aqui no Allianz Parque, Canhão. Jogada de Pebolim, essa foi boa, mas você estava em cima do lance, você falou o nome de todo mundo ali. E aí, sabe quando você está jogando Pebolim, aí você levanta a mesa, não foi assim? Pra deu uma tremida. Tirar a bola de lá ou botar pra dentro do gol. Né? Só faltou roletar, né, Canhão? Mas olha só. Exato. O jogo tá legal, hein? Muito bom jogo, hein? Altíssimo nível o jogo aqui no Allianz Parque. Palmeiras, que time que é o Palmeiras, hein? O Abel novamente conseguiu dar jeito nessa equipe, hein? Eu só queria entender o que está passando na cabeça do Martínez e do Aníbal, vendo o Fux nessa posição aí de ora zagueiro, ora volante. Olha, o Fux tá apresentando mais do que esses dois apresentaram nos últimos jogos, hein? No Allianz, a bola rola, o relógio não para. E a torcida não para também. São 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, Bragantino jogando aqui no Allianz. São 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar de 0-0, Pedro Cohen. Canhão, jogos que interessam ao Palmeiras nessa noite. Às 7h30, Botafogo e Flamengo. Também time do G4, Mirassol e Internacional às 8 horas da noite. E o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro entra em campo às 9h30 no Superclássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. A Laís Miceli, palmeirense, 11 anos amanhã. Tá querendo um gol do Veiga. E é claro, torcendo pelo seu Verdão.
Laís, abraço do titio pra você, minha querida. Parabéns antecipado. Palmeirense, como toda a família. Pai Tavinho Miceli. O vovô não é, o vovô é corintiano. Otávio Miceli é corintiano fanático, mas a família toda, o restante da família, toda de palmeirenses. Murilo, na direita para o ataque, essa bola para o Verdão, entregando a Giai, tenta o passe no meio, perde a marcação, se antecipa, Maurício toma, linha de fundo, para Veiga, para Giai, olhou, para cruzar, levantou pro gol, Piquerez na grande área, vem com ela, ajeita na coxa, rolou do lado dessa bola, puxa Felipe Anderson, sai da área, tenta ajeitar para bater, mas está marcado o impedimento pela Mayra, com pelo menos uma meia hora de atraso, Milhose. Demorou, inclusive, Canhão, demorou um pouquinho para chegar no lance a Mayra, né? Deu aquele pique, chega e marca o impedimento. Bola é pro Bragantino no campo de defesa e a torcida faz barulho, hein? Aliás, Canhão, para destacar, palco montado, então capacidade não é máxima no Allianz Parque, mas devemos ter aí pelo menos 30 mil palmeirenses aqui no jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simulia em consórciobw.com.br. Consulte condições. 0-0 placar, levanta no cão, goleiro do Braga. Pelo menos duas defesas maravilhosas até aqui do goleiro do Bragantino. De cabeça na ponta esse passe, tenta jogar a Capixaba, rebate, tocou para fora essa bola, Murilo, lateral Bragantino cobra, é na ponta esquerda. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. Bola sai de volta. Lateral ataque do Braga, para cobrança vem Vanderlan aqui na esquerda com 18 o primeiro tempo. Ricardo Capriotti vem já no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Para cobrança o Vanderlan, tá amarrando a chuteira o John lá na esquerda. Não é o John não. Tá ali amarrando a chuteira o jogador do Bragantino, encostado próximo da jogada do Capixaba. Pronto, já amarrou, deu aquele biquinho no chão tradicional. E lá vem a cobrança de lateral para Vanderlan, de pé o Juninho Capixaba. Borbas pediu na grande área, são 18h30, primeiro tempo 0-0. Vanderlan toma grande distância, põe na grande área a bola para Borbas. Ele sobe atropelando todo mundo, comete a falta. Faz a vantagem para o Everton, vai parar o jogo, Klaus. Subiu atropelando o Borbas, deu uma ajoelhada na cacunda do Andréas Pereira, Milhões. Aí não, né? E por isso leva uma bronca do Klaus, o atacante uruguaio, tá levando a cara de Klaus de reclamar ainda, pois é. Cartão amarelo do Thiago Borbas, que fez a falta por trás. É o primeiro amarelo do jogo pro atacante uruguaio do Bragantino. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Placar de 0-0, 19, primeiro tempo. Essa bola volta para o Verdão. Piquerez é quem domina aqui na canhota. Recua da Andréas Pereira. Dele para Mikael. Tá sozinho o zagueiro do Mikael. Para Fux. Com liberdade. Olhou, matou em cima dele. O Borbas devolve a bola para a ponta esquerda. Para Mikael. Mais à esquerda. Piquerez. Enfia pela meiga Felipe Anderson. Esse tem um pouquinho mais de espaço. Devolve ela para a ponta esquerda no ataque. Piquerez de primeira. Passa Vitor Roque. Defesa chega à frente. Passa mal essa bola. Piquerez. Passa meio campo com o John com o Braga. Braga tenta o passe. Vem Juninho Capixaba. Entrada na grande área. Para Guzmán Rodrigues. Entrega a bola para a direita sozinho, Gabriel domina e joga. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Busca Maurício, Felipe Anderson para trás, a bola Piquerez, a Fux no comando para Vitor Roque, sai da falta, rola para Veiga, na vantagem, limpou, outra finta, pé direito, ajeitou no gol, pega Lucão! Tomou porrada do Vitor Roque, mas tinha vantagem, o Veiga reclama agora, mas Veiga a vantagem, mas mesmo assim, é claro, depois o Klaus aplica o amarelo para o jogador do Bragantino, que deu uma senhora de uma raquetada no Vitor Roque, Milhose. Foi o Lucas Barbosa, Canhão, atacante do Bragantino, aquela história, né? Atacante quando volta para marcar, é todo estabalhado, né? E é o que faz ali o Lucas Barbosa, acerta o Vitor Roque no meio de campo, amarelo para ele, dupla de ataque, amarelada na equipe do Bragantino. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão, 28ª rodada, o líder tá jogando. Palmeiras e Bragantino, tá 0-0, Pedro Coin. Rodada do Campeonato Brasileiro que só termina amanhã, quinta-feira. O Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena do Grêmio às 7 horas. Às 9h30 tem Fluminense e Juventude no Maracanã. E o Bavi, o clássico Bavi, às 9h30 no Barradão.
Amanhã, 7h, estaremos em Grêmio e São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro. Olha o Verdão de volta, Micael domina aqui na esquerda, 21 primeiro tempo, 0-0. Já o segundo questão do jogo tá legal aqui, apesar do 0-0. Piquerez, que bela inversão. Na direita para Jai, que domina. Vanderlão encara, ele toca para Veiga nas costas, a bola passa pelo Veiga. Toca do lado para Capixaba, recebe do Guzmán Rodrigues. Capixaba já entrega na meia, Lucas Barbosa pro comando. Carrinho na bola, cai Lucas Barbosa, só na bola o Carrinho. Fux toma, vira para Veiga, no ataque tomou nas costas Vanderlan, recupera Lucas Barbosa a bola, enfia na ponta esquerda esse passe, John, Belo come, sai do Fux, na direita, livre, completamente aberto sozinho, Juninho Capixaba, fechou, domina, olhou para a área, levantou para Borbas, passou de cabeça Borbas, o Everton! Saltou para fazer uma ponte, eu diria, como a gente fala em Votuporanga, essa é uma pinguela. É uma ponte pequenininha, mas é bonita a defesa, né, Melhor? Pontinha foi suficiente do Everton para pegar essa bola. A cabeçada que não foi forte, né, canhão do Thiago Borbas, mas colocou direção. O Everton se lança para a bola e de novo, espetada pela direita, chega o cruzamento. E mais uma bola aérea ganha pela equipe do Bragantino. O Everton salva o Palmeiras. 22 agora, primeiro tempo, Leandro Quesada opina na Bandeirantes, o Verdão ataca, olha o passe do Murilo, na meia direita, Maurício escapa, liga de fundo pela direita, dá pra Veiga, cortou pra canhota, levantou pra Vitor Raque de cabeça, Hurtado tira a bola, volta, rebote fora da grande área pra Maurício na primeira pressão, perde a bola, toma na frente, ganha o Bragantino, vem Capixaba, pra Borbas, nas costas do Micael, pelo comando ele espera pedindo bola pela ponta, Lucas Barbosa, dominou Borbas, com dificuldade ajeitou, devolveu a bola, dá tempo do Palmeiras voltar todo, pra trás, Hurtado vira a bola, a jogada com o John passa a bola e devolve ela mais atrás ainda com o zagueiro Pedro Henrique. Quesada, chegamos à metade da metade, 22,5 o primeiro tempo. O jogo bom esse, apesar do 0-0. Hein, Leandro Quesada? Jogo muito bom, Canho. Eu vou aproveitar uma parte dessa tua narração final aí, não é? Dizendo justamente isso. Olha, o Palmeiras já voltou todo, né? E o Bragantino perdeu aí essa chance do ataque. Essa recomposição é muito bem feita. Quando o Palmeiras perde a bola, todo mundo volta e cria-se esse bloco que a gente está vendo agora para impedir que o adversário pense no jogo. O jogo tá legal sim, agora o Palmeiras tem que ficar esperto, principalmente aqui em cima do Piquerez, porque o Piquerez vai muito pro ataque e às vezes deixa um espaço super grande aí pro ataque da equipe do Bragantino. Lucão, goleiro do Braga, levanta a bola para a esquerda, é o John. Que chapéu lindo que ele dá em cima do Fux. Tocou na esquerda a bola, Vanderlan na área, levantou o passe, Murilo botou para escanteio. O John deu um chapéu maravilhoso no Fux. Ficou o Bruno do lado, o Fux do outro. Quando o Fux olhou, ele perguntou: quem fez isso? Escanteio o Braga, que jogadaça, hein, Milhose? Impressionante, hein? Quem deve ter gostado, canhão, é o Abel Ferreira, que já chegou a dizer em algum momento que o John seria um dos grandes meio-campistas do futebol mundial, um craque internacional. Não é pra tanto até hoje, mas chapéu bonito que ganha escanteio pro Bragantino. Vanderlan cobra o escanteio, 24 no primeiro tempo com 0-0 para a grande área, os zagueiros. Aqui dentro também, Lucas Barbosa, que é grandão. Klaus autoriza, você ouviu o apito, levantou a primeira trave, desvio, na segunda, de cabeça subiu Lucas Barbosa, fora! Perdeu! Ele sobe praticamente em cima da linha da pequena área, bota o cabeção, ela passa perto, o Everton caiu dentro do gol, se defende onde gol, ele estava dentro do gol. Perdeu o Bragantino, uma ótima chance, Miliose. Canhão, se no ataque as coisas funcionam pro Palmeiras ou parecem funcionar, na defesa nem tanto, hein? Sempre um Deus nos acuda quando a bola chega na bola aérea. Por muito pouco, Barbosa não coloca essa bola dentro da rede. Mais um susto pro Everton, mas segue 0-0 no Allianz Parque. Palmeiras toma um susto agora, se a bola só bate na cabeça do Lucas Barbosa, Quesada, é 1-0 o Bragantino. Agora o jogo tá igual em chegadas perigosas, né? 3 de um lado e 3 do outro. Isso também a gente tem que salientar. Palmeiras faz um bom jogo, agora o Bragantino tenta encarar em alguns momentos a equipe do Palmeiras aqui. O John tá jogando tudo e mais um pouco, hein? Achei interessante o que disse Miliose. O Abel falou como é que é, Miliose? Repete pra gente a respeito do John. Quando surgia na equipe do Palmeiras, o Abel disse que o John seria dos melhores jogadores do mundo. Seria o meio-campista a nível internacional. Ainda não aconteceu, né, Canhão? Mas é bom de bola, John. É ótimo, só que é bom emprestar pro Bragantino. Na esquerda o passe, Vanderlan levantou a cabeça, cruzou direto, ela vai longe do gol, linha de fundo. É isso, né, Quesada? Olha, esse cara vai jogar muita bola, é gênio, mas vende pro Bragantino. Talvez um exagero da parte do Abel, não é? E se realmente ele
acreditasse muito nisso que ele falou, não teria liberado o John. Isso é fato. Olha o Palmeiras aí. Diay na direita, sai da falta do Gabriel. Enfim, pelo comando do Gabriel, insistiu. Nada de falta, o Klaus está levando essa vai que você está ouvindo o Wesley Ortega no sonzão da Bandeirantes aqui no Allianz, com Guilherme Mordente mostrando os sons para você. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou há um minuto atrás, com Michel Lopes na mesa de som, Rafael Palmeira com Caiane Martins na central técnica. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Vitor Roque prança, Veiga na área, tentou, ela bateu no pé do zagueiro, bate no pé da marcação e volta para o Lucão pegar tranquilo essa bola dentro da grande, a bola bateu primeiro do pé do Vanderlan. São 26,5 do segundo tempo e o placar da Rádio Bandeirantes. Na 28ª do Brasileirão, Palmeiras e Bragantino, tá 0-0 Pedro Coin. Mesmo que o Palmeiras perca, hoje seguirá como líder do Campeonato Brasileiro, por conta do número de vitórias. O Verdão tem 18 e o Flamengo chegará no máximo 17. Lembrando que o Palmeiras tem 27 jogos e o Flamengo tem 26 no momento. Piquerez, Vitor Roque de primeira, bola aberta na esquerda para Felipe Anderson, são 2 a marcado, chega a distância, enfia Felipe Anderson, Vitor Roque tentou a jogada, tomou pancada, Vitor Roque nada de falta, domina pela direita o Hurtado com o time do Bragantino, recua, dá para Ramírez, vem Felipe Anderson para tomar, disputa, Pedro Henrique dá um bico, toca para fora o zagueiro, botando para linha lateral, em arremesso, bola para o Palmeiras bater, Piquerez tem pressa, arremessa, entrega a bola para Vitor Roque, toma o tranco, belo tiro, opa, tomou porrada do Lucas Barbosa. Que tem que ficar esperto, porque já tem amarelo na Meliose, o camisa 21 do Braga. Por um lance em cima do Vitor Roque também, né? Mais uma vez o Tigrinho dando trabalho, recortando a defesa do Bragantino. E o atacante, quando volta para ajudar, não ajuda muito não. Falta marcada, Rafael Veiga vai colocar essa bola na área, Canhão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Falta marcada pro Verdão, que manda para a grande área. Fux, Murilo, Micael também. Cobra Rafael Veiga, pé esquerdo, ponta esquerda, todo mundo na grande área, praticamente agora já dentro da grande área, estavam em cima da linha, já foram lá para perto da marca do pênalti. Klaus autoriza a cobrança aos 28 do primeiro tempo, Veiga levantou pro gol para Micael de cabeça, fora! Ela passa à esquerda, o Lucão olhou e... torceu, Milhões, ela passou perto. Foi bem agora o Micael pelo alto, hein, Canhão? Abraçado na marcação, ele consegue o cabeceio. E ela vai raspando ali a forquilha, passa muito próxima da trave. O Lucão não tinha mais nada pra fazer, a não ser torcer. Deu certo a torcida, ela vai pra fora. Tiro de meta pro Massa Bruta. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Braga na cobrança do time de meta, com essa demora, por isso o Baia. Toca Pedro Henrique pro goleiro Lucão, quase que ele perdeu pro Vitor Roque, dá no meio e se atrapalha com a bola o John. Maurício pra Veiga, pra Maurício, girou a bola, bate no John, volta pra Veiga, que toma atrás, recua, da Andréas Pereira, dominou pra bater pro gol, mas o Klaus já tinha dado falta. Ele para o jogo e marca a falta em cima do Capixaba e os jogadores do Bragantino querem cartão pro cara do Palmeiras que bateu nessa disputa, Miriose. Foi o Rafael Veiga, Canhão, veio com o pé alto, na solada pra cima do Juninho Capixaba, acabou pegando o pé direito do jogador do Bragantino e o Gabriel, capitão do Braga, tá reclamando demais, pedindo amarelo por enquanto. Só a falta marcada a favor do time visitante. Quinto sinal tá marcando 7h30 da noite, hora de Brasília. Daqui a pouco o intervalo pela Bandeirantes no comando do Ricardo Gabriotti. Placar de 0-0 para Palmeiras e Bragantino. Na sequência do Campeonato Nacional, 28ª rodada. Esse é o clima aqui do Allianz Parque com o torcedor que está chegando ainda. Sabe como é, né, minha gente? Trânsito em São Paulo a essa altura enroscado. Quero até chegar aqui, demora um pouquinho, mas vem com a gente, né? Acompanhando no rádio, com o rádio da Bandeirantes. Já tá aqui dentro, dessa moralzinha. Eu preciso muito desse emprego, né? Lucão cobra aqui a falta pro time do Bragantino e vem o toque nos 30 para confirmarmos mais um giro de placar da Bandeirantes. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. 28ª rodada no Allianz. Palmeiras, Bragantino, 0-0, Pedro Coin. Ainda hoje, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Santos e Corinthians. O Santos precisando vencer urgentemente no Campeonato Brasileiro e o Corinthians querendo se reencontrar o caminho das vitórias.
John cabeceia para trás, a bola para o Braga, vira para Capixaba, que entrega no meio na fogueira para Ramírez, que sai de Felipe Anderson, vira atrás, toca Andréas Hurtado, atrás com Gabriel de primeira para John, dá Gabriel, de volta o passe, tomou o Piquerez no meio do caminho, entregou para Veiga, na direita, o Giai passa ao lado do Vitor Roque, é para Vitor Roque, já correu para dentro da grande área, agora ficou mais ao lado ali, Vitor Roque encara o marcador, sai do Guzmán para cruzar, preferiu entortá-lo, domina e devolve a bola, dá para Giai, ele toca mais atrás com o Murilo, o zagueiro passa pelo meio campo, enfia na ponta, bela bola para Vitor Roque, ganhou na área, outra fita, perdeu, Guzmán chegou para ganhar, tira a defesa atrás com o Vanderlan, dele virando pela meio, passe, recua a jogada, Borbas já levanta o passe no meio, faz o giro, Gabriel, capitão domina, entrega a Vanderlan de volta, se marcado por 2, dá para trás a Capixaba, toma pressão, perde a bola, insiste de volta, conseguiu tomar, Maurício na jogada deixou o pé e fez a falta, Klaus Bali marca a falta para o Bragantino bater, 31:30, primeiro tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 0-0 para Palmeiras em Bragantino, Quesada. O Palmeiras é um time de muita técnica, né? Os jogadores têm uma qualidade técnica muito boa, muito acima da média desse Campeonato Brasileiro. Agora é um time também pegador, né? Quando não tem a bola é aquela ideia da baliza zero, não é? Que o técnico Abel há muito tempo colocou aqui na cabeça dos jogadores. Em alguns momentos o Palmeiras perdeu isso e pode perceber, quando o Palmeiras não tem a bola, é uma pegada firme, não deixa de jeito nenhum o Bragantino trocar passes como nesse lance aí com a participação do Maurício Canhão. Piquerez agora dá uma chegada no Lucas Barbosa, o Gabriel, capitão do Braga, tá querendo o cartão. Eu acho até que era para cartão essa entrada aqui. Não foi violenta, mas a falta foi providencial e o Lucas Barbosa ia parar na grande área do Palmeiras. Esse cartão não teve não, né? É isso, inclusive até agora nenhum cartão para a equipe do Palmeiras. 2 para o Bragantino, por isso reclamação do capitão Gabriel, que também é fã, viu, do esporte de reclamar. Falta marcada a favor do Massa Bruta. Vanderlan cobra na perna canhota, cochicha alguma coisa com o John. Vanderlan na bola, entrada na grande área, toca no meio do campo a bola, Gabriel domina, levanta lá dentro, para Capixaba, de cabeça no bolo, o Everton não sai, tentou Guzmán, bola bateu no braço do Piquerez, o Everton defendeu, sensação de que ela bateu no braço do Piquerez, pedem pênalti os jogadores do Bragantino, e a jogada seguiu, o Klaus não viu, o Everton toca na esquerda, vai jogar com o Piquerez de novo, 33, primeiro tempo, placar de 0-0, Piquerez volta a bola para a sua área, para Miquel, que entrega na pequena para o Everton, abraço para transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil e da conta, com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 9:30, Santos Corinthians, Vila Belmiro, Ulisses Costa com Alessandro Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Everton Ramos e Luiz Sabiani. Felipe Anderson na canhota para o Palmeiras, domina, marcado pelo Hurtado, já sai da jogada, toca atrás a bola, domina, volta a bola para Fux. Klaus está parando o jogo para análise daquele possível pênalti do Piquerez. Ele está parando o jogo, não é para rolar muito, para não acontecer mais nada. A análise da arbitragem de vídeo do Daniel Nobre Bins, se o Piquerez cometeu o pênalti, Milhose. E agora aquele bolinho tradicional em cima do árbitro, Canhão. É um lance muito rápido, né? A disputa de bola pelo alto, o Thiago Borba estava no lance, o Piquerez também. O Everton acaba fazendo a defesa, mas acusando, claro, o jogador do Bragantino, um toque no braço do Piquerez. O VAR está em análise neste momento e quem cuida desse departamento é o Daniel Nobre Bins, que chamou o ouvido de Rafael Klaus. Resta ver se o árbitro vai interpretar. O Piquerez está atrás, o Fux é quem sobe e o Klaus vem para o monitor. Sim. Resta ver se o movimento do Fux é natural depois que há o choque com o Borbas, que sobe primeiro. Isso. Eu confesso a você que da cabine e agora vendo a imagem, eu marcaria pênalti, Quesada. Não foi o Piquerez, né? O Piquerez deixa o braço esticado nas costas do 7, que é o Eric Ramírez. Seria até pior do Piquerez, é ele que faz, né? Exato. Só que aí é o seguinte, né? O Piquerez, ele deixa o braço nas costas do 7, Eric Ramírez, e o Ramírez está atrás do Fux. Se a bola bateu na mão do Fux. Essa imagem aqui não fica muito... bate na mão do Fux. Mas aí dizer que ele direito, fez por querer ou não, agora a trajetória muda. Muda. A trajetória muda, né? Porque a bola viria para esse jogador aqui, ó. A bola iria pro Borbas. A bola iria pro Borbas. A cabeçada do Guzmán Rodrigues iria pro Borbas. Klaus vai voltar pro campo. Repito, eu daria pênalti. Faz o sinal da tela e pênalti para o Bragantino. E se não fosse do Fux, era do Piquerez. Que o Piquerez veio com o braço esticado para bater no Borbas, ou seja, se ele atinge com o braço, o Guzmán Rodrigues, ele faria o pênalti no choque.
Se a bola passa, bate no braço aberto. Pênalti Bragantino, Miliose. É isso, Canhão. Definido penalidade pro Bragantino. O Juninho Capixaba se aproxima. Só um detalhe, hein, Canhão. O Lucão, o goleirão, veio me perguntar aqui. Não tinha saído a decisão ainda. Ele falou, e aí? O pessoal tá achando que foi? Eu falei, olha, o Quesada e o Canhão acham que foi. Ele já comemorou antes aqui. Pênalti a favor do Bragantino. Preocupação pro gol de Everton. Pênalti para o Bragantino. Não há Quesada, aquela reclamação assim muito assintosa dos jogadores do Palmeiras também. O Abel está enquadrando aqui para variar o 4A pelo André Luiz Schettino Bento, que é normal. Isso. Abel reclama até de arremesso lateral invertido. Eu daria pênalti. Você não, também, eu daria. E obrigado pela correção, porque eu pensei que era o camisa 7 ali. Foi muito rápido o lance. O 2 às vezes parece com 7, mas não muda aí o jogador. O fato é que a bola toca na mão do jogador do Palmeiras e aí não dá para discutir, né? E vem John. Manifestação do torcedor com vaia. Será que em marcando o gol ele comemora? Será? 36 minutos e meio. John contra o Everton. O Everton para catimbar. Vai lá tomar uma aguinha de novo. Olha, ele acabou de tomar 1 litro d'água. Foi lá e tomou mais um gole agora. O John foi lá e arrumou a bola outra vez na marca do pênalti. Klaus chama a atenção da galera. Todo mundo na linha, na entrada da grande área. Você está ouvindo a vaga do torcedor do Palmeiras. Secando o John, que até outro dia jogava aqui. O Everton em cima da linha. De um lado para o outro. Apontou o lado esquerdo no gol. 37, primeiro tempo. Pênalti Bragantino. John na bola. Parou com Caba. Bateu. É gol! Gol! Do Bragantino, John cobrando pênalti. Que calma, que tranquilidade, pé direito no chão, no canto direito. Everton se esborrachou no canto esquerdo. 37 minutos do primeiro tempo no Marias. O Bragantino faz 1-0. John de pênalti. Palmeiras 0, 1 Bragantino. O Everton não tem jeito, tá feito. Sai na frente o Bragantino, Bruno Miliose. E justamente dos pés dele, John, que na passagem pelo Palmeiras não fez nenhum gol na equipe profissional. E agora chega ao 10º na temporada pela equipe do Bragantino, camisa 10. Marcando nesse encontro com o Verdão. Faz o gol contra os ex-companheiros, não faz muita festa. O Bragantino sai na frente com o pênalti de John. 1-0, massa bruta no Allianz Parque, Canhão. O Abel chama ali o Klaus. Klaus vem até a beira do campo para conversar com o técnico do Palmeiras, que continua argumentando sobre o pênalti marcado. O Klaus está com o dedão em risco, dizendo o seguinte, ó. Calma, está marcado. Para variar, os auxiliares se levantam e vêm junto também. O que fazem os auxiliares é para chamar a atenção do Klaus, para que se sobrar um amarelo, sobe para eles e não para o Abel, né? 1-0 o Braga, o Verdão dá do Everton, levanta a bola no ataque de cabeça, Guzmão Rodrigues toca essa bola lá para a esquerda, já acompanha, ela vai saindo na trombada, vem disputando o John, ganhou pro Braga, toca a Vanderlan, faz o giro, já chegou, tomou, Veiga, para trás a bola para Maurício, Vitor Roque deixou passar a Felipe Anderson, arrumou, limpou, pro pé direito também, Aluno pediu a falta, recua a bola, Andréas Pereira pede, domina marcado para Veiga, ia chutar prensado, na marcação do Caso Barbosa, a bola volta no campo do Palmeiras para o Everton. Já ouço o Leandro Quesada. O Braga sai na frente. Murilo para direita, a bola para Veiga. Sobe com o Rodrigues. Veiga tocado, pede a falta no metragem, não marca. Tira e bota para fora essa bola, mas não chega a sair. Não evita que ela saia o Capixaba. Vanderlan vira para Borbas. Parece impedido. Cabeceia para trás a bola. Volta Andréas Pereira. Toca. O Abel deu uma enquadrada no bandeira aqui. O Alex Ribeiro. Você é cego, deu pra ver. Tocou Fux, a bola pro comando. O Palmeiras já quer trocar passes com quase 40 primeiro tempo. Murilo, 1-0 o Bragantino. Leandro Quesada num pênalti que pra nós aconteceu. Aconteceu, a gente viu na hora. É claro que a ajuda do VAR, né, do monitor, contribui para que a gente tenha a ratificação. Agora, de onde está o técnico do Palmeiras? Não dá para ver se foi pênalti ou não, desculpa. Então é a reclamação protocolar. Ele né? tem uma televisãozinha ali, ele viu no monitor e achou que tá reclamado. É que não vamos entrar nem nessa seara, né, Canhão? Mas assim, quando é a favor, não tem reclamação, quando é contra, tem reclamação. Todos os técnicos fazem isso, enfim. Mas eu acho que não há nenhuma discussão a respeito da bola na mão aí no jogador do Palmeiras, o Fux.
Michel Lopes, mesa de som, com Caiane Martins e Rafael Palmeira na central técnica, marcando no Allianz Parque. A bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do primeiro tempo. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Braga, Palmeiras, ainda líder 0, Pedro Coin. 10 minutos de bola rolando no Newton Santos, segue Botafogo 0, Flamengo 0. Lembrando que mesmo com a derrota do Verdão, qualquer resultado deixa o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro nessa noite. Tá caído o John, departamento médico vai entrar para buscá-lo. Agora, aliás, já está e pelo jeitão vem a maca, né, Milioso? Já vai ficar ali sendo atendido até as 10 da noite. Não, já tá dentro do gramado do Allianz Parque a maca. Eita, o carrinho é rápido, hein, Canhão? Passou acelerando aqui o carrinho da maca, chega no John, que vai se levantando, mas ainda com dores depois de uma disputa no meio de campo. John, hein? Vendido no ano passado por 4 milhões e meio de dólares, cerca de 25 milhões de reais. Marca pela primeira vez no Allianz Parque, um gol justamente contra o Palmeiras. Rogério Assis. 9:30, o Peixe encara o Corinthians. Santos e Corinthians. Ulisses Costa mostra o jogo com Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Everton Ramos e Luiz Fabiani. Você na Baixada acompanha em 90.9. Roberto Mohamed já está lá com o radião ligado, ouvindo a Bandeirantes, como sempre faz. Torcedor que está na Baixada, ouça, já 9:30. Transmissão do Ulisses Costa para Santos e Corinthians. O Verdão tenta a jogada aqui atrás da sua defesa. O Everton domina. Já entrega a Piquerez, que abre o passe na ponta esquerda para Felipe Anderson. Domina o meia, recua, devolve ela para Andréas Pereira. Ricardo Capriotti chega em instantes depois, no intervalo. Andréas Pereira inverteu a bola para a direita. Muito alta, vai no fundo. Tentou a jogada, o Giai, domina marcado pelo Vanderlan. Opção recuar, recua, dá Murilo, liga de fundo, cruza na área, a bola bateu no traseiro ali, na marcação do Capixaba. Está em campo ainda. Saiu, não saiu o Jean, tenta meia no Vanderlan, só que adianta demais. A bola ela vai para fora pela linha de fundo. Ela passa a linha de fundo, ele chuta a bola. Acho que ele não olhou para baixo, que ele já tinha acabado. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 42:30, tá indo embora o primeiro tempo. Leandro Quesada. Palmeiras começou bem, criou chances. O Lucão fez boas defesas. Mas está 1-0 Bragantino. Num pênalti ali, né? Do lance envolvendo o Fux e tal. É incontestável na minha visão, na sua também. Enfim, é um jogo muito bom, né? O Palmeiras teve chance de fazer 1-0, teve chance de fazer 2 gols, também sofreu um pouquinho, né, com os ataques do Bragantino. Jogo muito bom que a gente viu aqui, presenciou nesse primeiro tempo. Agora, o Palmeiras é um grande time, né? Pode tentar buscar um empate, de repente até a virada jogando em casa. É uma possibilidade real aqui para o segundo tempo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. 43:30. O torcedor do Verdão, é claro, continua cantando, incentivando o time 1-0 Braga. Fux na esquerda, bola para Piquerez, muito alto, domina com categoria. Tenta a fita, ela bate encurtada e vai para fora pela linha lateral. Arremesso para o Palmeiras cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens. Andréas Pereira tentou de calcanhar, deixou a bola para o adversário. Toma Gabriel, levanta na... que entrega para John, que enfia a bola para a direita, nas costas do Fux. Ele vai de primeira, recua, toca a bola para o Everton. O Everton para Fux, de volta o passe aqui na esquerda. 44 no primeiro tempo, 1-0 Bragantino para o Everton, pé direito, levanta na ponta para Vitor Roque, vem na marcação, Pedro Henrique chega na jogada cometendo falta do zagueiro Pedro Henrique em cima do Vitor Roque, o jogo já está parado. E aí dá um bicudo na bola o Gabriel, quando o Klaus já havia pitado faz tempo. Agora ele se faz de bobinho. Mas tomou. Mas que jumentice, o cara é o capitão do time. Será que ele achou que está isento disso, Biliose? Tá reclamando o jogo inteiro, Canhão. Ativo ali conversando com o árbitro. Aí dá uma dessa, chuta a bola pra longe, cartão amarelo por atitude antidesportiva ao capitão Gabriel, outro ex-palmeirense. 44:30, primeiro tempo tá acabando no digital. O Alessandro Alwad, esse tem sangue nobre, hein? Na direita, Rafael Veiga domina a bola, sai na marcação pelo lado esquerdo, aliás, pelo lado direito. Dá para o Andréas Pereira, faz o giro, enfiou pelo comando para Vitor Roque, tentou girar, escapa da falta, volta a bola para o Andréas Pereira, que toca liga de fundo na esquerda, para Piquerez, pé direito, levanta na grande área a bola, dominou, já tentou a fita, tomou a frente, a marcação com o Vanderlan, do que domina, enfia a bola para a ponta, mas o passe errado, ela fica Murilo que ajeita no peito,
que toca, ele volta a bola pela beirada do campo para Giai. Giai deixa na beirada pela linha de fundo, Felipe Anderson. Murilo levantou direto, a bola passe, vai para fora pela linha de fundo. Ele enfiou um pé na bola e mandou longe do gol à direita, Miliose. Deu aquela fatiada, bonito o lance, mas sem qualquer direção. Vai muito fácil ali para a linha de fundo. Bragantino se fecha, coloca muita gente dentro da área. E o Palmeiras tem dificuldades no ataque no momento, Canhão, em que sobe a plaquinha. Mais 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Natural com aquela paralisação para conferir no vídeo, né? O pênalti, enfim, com as paralisações que o jogo teve nessa primeira parte. Iremos a 52 e aí vem Ricardo Capriotti. Mais 7 minutinhos para ele se ajumar com a maquiagem, enfim, passar um pó na testa. Já vem ele, o nosso Ricardo Capriotti. Próximos dos 46, Bragantino vencendo 1-0. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples num instante. Giai na direita, sai do Capixaba, dá na ponta Veiga, tentou de volta, Giai escorregou nada, ele falta a bola, volta para o Andréas Pereira, enfia na canhota, bela abertura, são 2 deste lado, Felipe Anderson ajeitou, rolou na canhota, liga de fundo, para Piquerez, para cruzar, levanta muito alta a bola para Giai, tentou tocar, conseguiu tocar do lado, vira a bola, de primeira Murilo, para Vitor Roque de cabeça, tá na área, a bola de cabeça, rebate Andréas Hurtado, vem Andréas Pereira, na área, recolocou para Veiga, chegou, girou Maurício, trava a defesa, Piquerez na sobra, para trás, o zagueiro toca para escanteio, Ramires. Escanteio pro Verdão na esquerda, de volta. De novo jogaram Pebolim, Miliose. E é isso, insistindo na base do cruzamento. Rasteiro e a zaga do Bragantino resiste. O Pedro Henrique agora tirou umas 2 bolas, está estirado no gramado. E o atendimento médico já entra em ação. O Bragantino tá tomando uma pressão danada no finalzinho no primeiro tempo, Canhão. 47 minutos. O Vitor Roque está com um sangramento aqui no olho esquerdo pelo jeitão. Ele vem aqui na beira do campo, jogaram uma água, ou como a gente fala em Votuporanga, acho que era um cisco. Ou lá em Minas era um trem, tava com um trem nos olhos, jogaram uma água ali, agora tá tudo bem, ele voltou. 47 em campo, o jogador do Bragantino cai. Quem é, Miliose? É o Pedro Henrique, Canhão. Tô até pertinho aqui, então passando aquele gelozão ali, pelo visto, para segurar as dores. O Pedro Henrique tá estirado no gramado, recebendo atendimento médico de 2 profissionais do Bragantino, e o Andréas Pereira tá esperando ali para cobrar o escanteio. Estão limpando ali também, aparentemente, alguma ferida que aconteceu na região da cabeça do Pedro Henrique. Provavelmente essa disputa com o Vitor Roque, Canhão. 47,5, Leandro Quesada, fim de primeiro tempo, o Bragantino na a pressão do Verdão nos acréscimos para virar pelo menos empatado o jogo aqui. Nós temos 2 grandes paralisações no jogo, né? A parada pré-pênalti, né? Para ver lá o VAR e tal, e agora isso esfria, obviamente, né, os instintos aí da equipe do Palmeiras. Isso atrapalha o Palmeiras. Esse é o tipo do jogo que não ajuda em nada a equipe do Palmeiras. Agora, que vitória parcial do Bragantino, hein? O Bragantino está simplesmente, Canhão, batendo o líder do Campeonato Brasileiro. E não é por acaso não, tá jogando bem aqui na casa palmeirense no Allianz Parque. O Pedro Henrique tá com aquela toquinha de nadador, Miliose? Isso. Bem aqui ou não? Apelaram pra toquinha, Canhão. Encheram de gás ali a ferida e colocaram a toquinha por cima para segurar esse sangramento aí na cabeça do Pedro Henrique. Depois que puxar isso aí, vem até o couro cabeludo, hein? Olha lá. Tô vendo aqui de longe, dá pra ver o quanto tá apertada essa toquinha. E a vaia da galera. Levantou até a sobrancelha do Pedro Henrique aqui, ó, Canhão. A sobrancelha dele tá lá em cima. Arrancou a sobrancelha, tirou. Escanteio, Klaus vai dar mais acréscimo ainda. Andréas Pereira, escanteio Palmeiras. Chegamos a 49, 1-0 Bragantino, fim de primeiro tempo. Autorizado Andréas Pereira, levantou pro gol, tira a defesa, bola, rebote, volta na entrada da grande área, cai atrás aqui para Maurício de cabeça, toca no meio do campo, 49, tá atrás, Giai vira para Piquerez, tem Felipe Anderson, preferido devolução do lado para Andréas Pereira, que toca mais atrás a Piquerez, o Braga continua aqui atrás, permanecem os zagueiros do Verdão, Micael Fux e Murilo, lá dentro da grande área, Giai agora Murilo, que volta um pouco mais pela liga direita, carrega, devolve a bola para Giai, 49,5 o primeiro tempo, já acréscimo no acréscimo, Piquerez domina a bola pelo meio do campo com o Palmeiras. 1-0 Braga. Ricardo Capriotti já prontinho, preparado. Vem aí. Bola aberta, Murilo, zagueiro domina. Na direita, pra Veiga correr. É marcado, tenta a finta. Tocou pro baixo, Pedro Henrique. Escanteio pro Palmeiras na direita, Miliose. Acelera na reta final o Palmeiras pra quem sabe pro intervalo já com o jogo empatado. Rafael Veiga vem pra cobrança no escanteio com a perna esquerda. Veiga rolou pra trás. Maurício levantou a cabeça. Cruzou pra Fux com o aberto de cabeça e é gol.
Bruno Fux. Maurício põe dentro da grande área. O goleiro Lucão sai, não sei porquê e pra quê. Ele sai e deixa o gol vazio. Não disputa, não divide. Dá o gol pra Fux. Cabecear pra dentro e empatar o jogo. O Verdão vai atrás e nos acréscimos empata. Bruno Fux se firmando a cada rodada, a cada jogo, como uma grande opção desse Palmeiras. É gol do líder. Fux, Palmeiras 1, Bragantino 1. Ô Lucão, o que você foi fazer lá, garoto? É o famoso é minha, não é minha mais não. 1-1, o Palmeiras empata com o Fux. Miliose. Na base da insistência, o Verdão encontra o seu gol de empate com o zagueirão, que fez seu primeiro gol com essa camisa no final de semana. E neste meio de semana já marca o segundo. O goleirão vacilou, catou borboleta. O Fux se aproveita e coloca a bola pro fundo da rede. 1,90 m, o segundo dele com essa camisa. Tudo igual no Allianz Parque, 1-1, Canhão. Bruno Fux empata. Tô até agora tentando descobrir que tentou fazer o goleiro do Bragantino, e o Palmeiras aperta já o Leandro Quesada. John domina o meio campo, cerca Andréas Pereira, tentou John, perdeu a bola, toma Felipe Anderson, dá no meio, Vitor Roque diz para quem sabe o Palmeiras vire o jogo vencendo no primeiro tempo. Vitor na direita se passa, a bola aberta para Maurício, linha de fundo na meia direita, 51:30 de jogo, primeiro tempo. Placar de 1-1, Murilo mais atrás, volta a bola ao autor do gol, Fux é quem domina, dá Felipe Anderson, linda fita tocando por trás, é falta! Ramires comete a falta, Quesada, o Verdão empata nos acréscimos. Que presentaço do garoto Lucão, goleiro do Braga, Quesada. E quis o destino que o homem, não é, que provocou o pênalti a favor da equipe do Bragantino fosse lá e empatasse ainda nesse primeiro tempo. Numa jogada ensaiada, escanteio do Veiga para o Maurício. O Maurício já estava um tempão pedindo a bola. E aí um passe, um lançamento açucarado para o Fux empatar. Nota 0 para o goleiro Lucão do Bragantino. Que coisa. Subiu a plaquinha na mão do André. Mais 2. Schettino. Vamos a 54. Veiga na área, levanta para Murilo, de cabeça se antecipa e toca essa bola para fora, Capixaba. Tem mais escanteio o Verdão. Miliose, quem sabe 2-1 no fim do primeiro tempo. E do último saiu o gol do Palmeiras. O Veiga cobrou curto pro Maurício, que cruzou e aí encontrou o Bruno Fux. De novo, Rafael Veiga na cobrança de mais um tiro de canto pro Verdão. Escanteio, Veiga cobra, pé esquerdo, ponta direita, autorizado, entrada na grande área, para Piquerez, de frente, bateu pro gol, bateu na mão do Hurtado. Pareceu com o braço recolhido, parece, mas que bateu na mão, bateu, ele enfia a bola pela ponta, para tentar tomar, vem por baixo, comete olha a pancada que dá o Murilo, e vai tomar cartão o zagueiro do Palmeiras, Murilo, ele vai para cima do Ramires e praticamente o agride. O Ramires sobreviveu, se levantou e foi lá para bater nele de novo. Miliose. Aí perde a razão o Murilo, porque se reclamavam ali de pênalti, estavam animados os jogadores do Palmeiras, ele usa esse ânimo para fazer uma falta desnecessária. Acerta de fato o jogador do Bragantino. Amarelo para Murilo, zagueirão do Verdão. Tem um monitor aqui na cabine, Quesada, na câmera lenta foi rápida a pancada do Murilo. Na câmera lenta o lance foi rápido, nem pareceu estar na câmera lenta. Na câmera lenta. Agora... o braço tá junto ao corpo, né? Não vimos outra... Estamos vendo outra vez lá. O lance do possível pênalti? Não, ok, não. Ele tá com... Ele tá com... foi inteligente. E aí bate aqui, né? Bate no ombro, né? É isso. Braço encolado ao corpo. Nada. 54 minutos, apita Rafael Klaus. Acaba o primeiro tempo no Allianz Parque. O Verdão conseguiu empatar nos acréscimos. Palmeiras, Bragantino. Senhoras e senhores, ele está de volta. Aí vem ele, alô, Ricardo Capriotti. Ô Canhão, valeu! Você volta já, daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo. É isso aí, o Palmeiras vai empatando com o Bragantino 1-1. O Verdão empatou no finalzinho, lá no Newton Santos, vai dando empate para Botafogo e Flamengo. Tá tudo bem pro Verdão por enquanto. Alô, Bruno Miliose! Jogadores estão deixando o campo de jogo. Fala aí, Miliose, boa noite. Boa noite, Capri. Olha, o tom é de muita reclamação por aqui, porque os jogadores do Bragantino estão até agora criando ali um clima com a arbitragem por conta desse último lance aí, o Murilo, a agressão que levou cartão amarelo, e no túnel de acesso aos vestiários está acontecendo uma discussão um pouco mais acalorada. A torcida também aproveita para provocar
a equipe do Bragantino, que foi para a rede com o John, marcou pela primeira vez no Allianz Parque, ele que fez mais de 40 jogos pelo Palmeiras, nunca foi para a rede, pelo Bragantino chegou ao 10º gol, mas conseguiu o empate o Verdão com o Bruno Fux, hein? Vai conseguindo cada vez mais moral o zagueirão, que tá para ser comprado pelo Palmeiras aí por cerca de 20 milhões de reais, está emprestado pelo Atlético Mineiro. O Palmeiras consegue um empate que por enquanto deixa com a mesma vantagem sobre o Flamengo, mas importante ficar de olho também no Clássico Carioca. Palmeiras vem para pressionar no segundo tempo em busca da virada, Capri. Já já você volta, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo também com Bruno Milhose, agora é hora de opinião. Vamos ouvir Leandro Quesada que vai explicar como foi esse primeiro tempo. Quesada, o Verdão chegou ao empate, se fosse para o intervalo perdendo seria um problema, mas agora empatou e eu quero que você explique aí como foi esse primeiro tempo e já dá uma palhinha também do que pode ser a segunda etapa. Fala, Lelê, boa noite. Boa noite, Capri. Boa noite, Capri. Olha, é o seguinte, eu acho que é um resultado justo para aquilo que a gente viu aqui nesse primeiro tempo. Um bom primeiro tempo fizeram Palmeiras e Bragantino aqui no Allianz Parque. Jogo muito movimentado. O Palmeiras começa com tudo ali naquela jogada do Vitor Roque com 1 minuto de jogo, arrancando no meio, com a chegada forte da marcação do Bragantino. Aí, aos 2 minutos, o Lucão salva o Braga no chute do Piquerez. E aí os dois times começam a criar boas chances. O Ramírez do lado do Bragantino, no chute de fora, por cima. O Vitor Roque pela esquerda, cortando para o meio, chutando, e o Lucão mandando para escanteio. O Lucão muito bem na partida, até o fatídico gol aí do Fux. O John, não é? Tocando para o Capixaba na direita, encontrando o Borbas de cabeça e o Everton salvando a equipe do Palmeiras. Depois o Lucas Barbosa, o Mikael de cabeça, até que finalmente aos 36 aconteceu um lance que gerou um pouco de reclamação do lado do Palmeiras. Na hora que o Canhão já falava, opa, tem um toque aí no braço de alguém, né? A gente aqui de cima até achou que poderia ter sido do Piquerez, mas depois, com a ajuda do nosso monitor, temos 2 monitores aqui na nossa cabine, chefe. O que aconteceu? Opa, foi bola na mão do Fux. E aí não tem o que discutir, né, Capri? Porque essa bola poderia parar no Borbas. Então, o trajeto dela muda, né? A trajetória dela muda. E aí, depois, com a ajuda do VAR, foi marcado o pênalti. O ex-palmeirense John foi lá, bateu muito bem na esquerda. Goleirão, o Everton, pulou para o outro lado. Enfim, 1-0 para a equipe do Bragantino. Só que não seria justo, né, o Palmeiras sair derrotado nesse primeiro tempo pelo volume ofensivo também do Palmeiras, pelo futebol que o Palmeiras praticou. E aí quis o destino, né, que o cara que fez o pênalti, né, o Fux, fosse lá. Depois de uma jogada ensaiada, Veiga no escanteio para o Maurício cruzando na medida e o Fux subindo com uma falha grotesca do goleiro Lucão, né, que caçou borboleta, mas o Fux não tem nada a ver com isso. Foi lá, empatou o jogo, dando números finais a essa primeira etapa. Eu imagino que os dois times voltem com tudo no segundo tempo, mas o Palmeiras tem mais qualidade técnica, então eu estou apostando que o Palmeiras consiga chegar à virada e à vitória, por pelo menos 2-1 aqui no Allianz Parque. Mas gostei do que vi nesse primeiro tempo, Capri. Bom jogo, boa qualidade, boa tática dos dois times. O Seabra é um bom treinador. E do outro lado está esse monstro que atende pelo nome de Abel, que reclama de tudo, né? Ele nem viu o lance direito se foi pênalti ou não. Mas como é o protocolo é reclamar, ele e os 2 assistentes reclamaram bastante ali na orelha da arbitragem aqui no Allianz Parque, Capri. Ele estava reclamando que no jogo de hoje, acho que do Mundial Sub-20, alguma competição internacional, teve um lance parecido e não foi nada. Ô, Abel, você tá de brincadeira, Abel. Pô, Abel, se tem alguém que não pode falar de arbitragem, é o Abel Ferreira. Depois de tudo que nós vimos no último fim de semana. Abel, treina o time que você tá fazendo um trabalho maravilhoso. Fica quietinho, Abel, pelo amor de Deus. É patético, foi pênalti. Foi pênalti. Para, Abel. Bota o teu time pra jogar bola aí que vai dar certo. Tá bom, Lelê, já volto com você. Já retorno pra todos. Legal, Capri. Em instantes, na sequência aí, para os 45 minutos finais. Daqui a pouquinho, antes do intervalo, atenção, Pedro Cohen. Tempo e placar de jogo lá no Newton Santos para Botafogo e Flamengo. Vai, Pedro. Vamos lá, Capri, muito boa noite para você. No Newton Santos segue 0-0, 29 minutos do primeiro tempo. Tá bom, ele vai ficar de olho aí, o Pedro Cohen, todo o segundo tempo. Já o torcedor do Verdão ligado aí nesse jogo que é importantíssimo e fundamental também. Domingo tem, hein? Domingo é dia. Flamengo e Palmeiras no Maraca. Até já. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá na cabeça e no seu dia a dia. O governo de São Paulo tá do lado do Trump e dos bilionários. Olha aí o pedágio mais caro do país. O direito de ir e vir ficou mais difícil. E as privatizações? Na Sapesp, a conta aumentou e chega em dia. Já a água, nem sempre. Enquanto isso, o governo do Brasil trabalha para zerar o imposto de renda de quem ganha menos, faz obras estruturantes e negocia com o mundo para proteger empregos. Essa é a diferença. PT, em defesa do povo de São Paulo. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Deputado Federal Baleia Rossi. Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a reforma tributária, que simplifica a tributação. Deixa a cesta básica com 0 imposto, barateando o alimento. É mais emprego, é mais renda e mais qualidade de vida para sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Feliz é o MDB. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas ao vivo no Disney Plus. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você que está aí no esquenta para esse jogão, olha essa dica. Já enviou seu vídeo pro VAR do Churrasco Tramontina? Não enrola, porque tá bombando. Você pode ganhar R$10.000 e uma churrasqueira maravilhosa. Para entrar na chave 1, tem que postar até amanhã, mas não deixa para amanhã. Reúne a galera e posta hoje. Vem na minha, posta seu vídeo hoje ainda. Grava aquele churrasco maravilhoso e a sua turma na resenha. Vai lá e posta. Aproveita que você já está aí pronto pro jogo. Aí fica fácil, é só gravar e postar. Não fica de bobeira, não perde essa. Os melhores vídeos vão aparecer no apito final da Band e concorrer a produtos Tramontina, churrasqueiras, R$10.000 para fazer a super churrascada da galera e um troféu de mestre churrasqueiro. Você tem que participar e tem que ser hoje. Com Tramontina, a marca que tem respeito pelo seu churrasco, a resenha certa. Todas as regras estão na página da Tramontina. Antes de participar, leia o regulamento em global.tramontina.com/var-do-churrasco/regulamento. Certificado de autorização SPA/ME número 030449 11/2025. O Mascote da Sil explica.
Ô, Ligadinho, pra que serve o cabo verde nas instalações, hein? O cabo verde é o famoso terra. Ele é obrigatório e serve para proteger as pessoas contra choques elétricos. Usado na cor verde ou verde e amarela. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar. Se é consórcio Volkswagen, você sabe que pode confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Bora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Delícia é o MDB. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Veiga rolou pra trás, Maurício levantou a cabeça, cruzou pra Fux com o aberto de cabeceou, é gol! Tá aí o gol do Bruno Fux, o gol que empatou o jogo no Allianz Parque. Assim que a bola parar para Bragantino e Palmeiras, tem Santos e Corinthians com Ulisses Costa. O destaque do Peixão, destaque mesmo. Vai, Fabiane, boa noite.
Bora, Capriotti, boa noite pra você e pro ouvinte que tá com a gente. O Santos bem recebido, viu? A torcida santista fez uma festa com corredor de fogo, se mobilizou e com sinalizadores, fogos de artifício, recepcionou a delegação do Santos, que chegou agora há pouco à Vila Belmiro para esse clássico importante contra o Corinthians. O Peixe que precisa da vitória, os torcedores entrando neste momento. Teremos casa cheia em instantes pro jogo. Agora as informações do Corinthians com Luiz Fabiani. Peraí, quem joga e quem não... Peraí, Fabiani. Quem joga e quem não joga no Santos, ô Everton? Quem não joga, Neymar, Adonis Frias, Tiquinho Soares e também o Tomás Rincon. Só que o Santos contou com um quinto desfalque nas últimas horas, tá? O Tassiano não está entre os relacionados. Ele sentiu durante um treinamento ontem. Também ele, que era relacionado no banco de reservas, não vai estar nem no banco de reservas para o clássico contra o Corinthians, viu, Capri? Maravilha. Agora vamos lá, você, Fabiani, o Corinthians. Vai, Fabiani! Bora lá, Capri, que terá 2 desfalques importantes, a começar pelo gol. Hugo Souza cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo e dará oportunidade a Felipe Longo, goleiro de 20 anos, realizar sua estreia junto ao elenco profissional. Além dele, Matheus Bidu está fora pelo mesmo motivo, suspensão automática. Hugo deve ser o ala esquerda do Corinthians no jogo de logo mais. Memphis Depay e Garro, que voltaram das respectivas lesões. Opções no banco de reservas às 8h30, a escalação do Corinthians na Bandeirantes. Vamos voltar ao Allianz Parque, vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Tá tudo igual, Palmeiras 1, Bragantino também 1, tudo igual no Newton Santos, para Botafogo e Flamengo 0-0. 45 minutos finais, vai pegar o fogo no Allianz Parque, agora é com ele. Solta a voz e vem Rogério Assis. Vem, Canhão! Valeu, Ricardo Capriotti. Vamos pro segundo tempo, os times de volta. Sem mexidas, é isso, Miniozzi? É isso, Canhão. Mesmas equipes para a segunda etapa. Da saída ao Palmeiras, tudo pronto para começar o segundo tempo. 1-1 para Palmeiras e Bragantino. Ao lado da bola, Andréas Pereira. Eles tocam a bola para o Everton e já correm todos aqui para a área do adversário. Essa é a jogada ensaiada 618A. Vai autorizar o Rafael Claus no apito. Você vai ouvir o início do segundo tempo no Allianz Parque. 1-1. Começa o segundo tempo de Palmeiras e Braga. Andréas defendeu para o Everton, para a grande área. A bola muito alta. Que com o Lucão, defendeu, ficou no meio do caminho ali, o Vitor Roque, fizeram um sanduíche dele e a jogada seguiu. Vamos junto, vem com o Canhão aqui na Bandeirantes, pro segundo tempo, Maurício vem na jogada, o Veiga toma, tentou driblar de volta, opa, tropeçou John na bola, ela foi para fora pela linha lateral. Canhão. Lateral vai ser cobrado com o time do Palmeiras, sim! Só para detalhar, viu, o John na saída do intervalo falou com a televisão e a seguinte frase do John: os times que vêm aqui pro Allianz Parque não jogam só contra o Palmeiras, jogam também contra o juiz. Foi o que disse o John saindo do campo, ex-palmeirense, depois do primeiro tempo, ele que fez o gol de pênalti na primeira etapa. Declaração forte, hein? Ele sabe de alguma coisa? Ele sabe de alguma coisa, né? Porque que ele jogava era assim também aqui, é isso? Vamos combinar que o cotovelinho também tá doendo, né? Lógico. Declaraçãozinha desnecessária, né? Também acho. Fez um bom primeiro tempo, fez o gol, fica quietinho. Joga o segundo tempo. Eu só queria descobrir o que está acontecendo. A arbitragem, se fosse favorável ao Palmeiras, não ia dar o pênalti pro Bragantino, né? Que ele fez, né? Pois é. Estranho isso. Exato. Vamos pro segundo. Ô, John, quando você for aquele jogador que o Abel falou que você ia ser, a gente se fala, tá bom? Isso. Né? Aí você pode falar o que você quiser. Guzmán levanta, Juninho Capixaba tá no meio, Lucas Barbosa de evolução na ponta para Capixaba de cabeça, Murilo, a sobra cai atrás com Eric Ramírez, lá na direita, Bertão, André Azultado, domina, cercado por Felipe Anderson, vai cruzar, tocou para trás, devolve a bola para Ramírez, quase 2 do segundo tempo, 1-1, de volta a bola para o Hurtado, mais atrás da Gabriel, capitão domina com dificuldade, ela fica, Pedro Henrique domina e devolve a bola para o Lucão, goleiro ajeita, com o pé e joga na entrada da grande área, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. Levantamento, bola para a direita para chegar o zagueiro Pedro Henrique do Braga de calcanhar para trás para o Andrés Hurtado que toca no meio, o passe é errado, toma Felipe Anderson que já bota Vitor Roque, ele entra na área, limpa, 1, 2, bateu no gol e mandou por cima, Miniozzi. Na base da individualidade, com a qualidade que ele tem, o Vitor Roque chama 2, 3 marcadores, coloca para dançar, na hora da finalização não tira o 10, ela vai para fora, muito longe do gol, apenas tiro de meta para o goleiro Lucão.
Quinto sinal tá marcando 8h15 da noite, hora de Brasília. É na Bandeirantes que você se liga. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucão levanta a frente a bola para Borbas, ele corre, pisa na bola, ajeita Micael, dá um bico. Giai domina com dificuldade, tomou Capixaba, dá na ponta, tentou Lucas Barbosa. Carrinho do Giai para cartão aqui no meio campo, hein? Ah, não tem cartão para esse carrinho do Giai não, Milhões? Não tem não. Rafael Claus não mostra o cartão amarelo. Sequência de jogo, Canhão. Vanderlan colocou na grande área, a bola, o Everton saiu para pegar dentro da grande área. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, tá com a gente nas estradas, tá viajando com a Bandeirantes ao seu lado, tá nas ruas, indo para casa agora. Olha a saída errada do Verdão. Borbas tentou, Lucas Barbosa poderia virar para bater. Perdeu o Murilo. Borbas na área Capixaba. Murilo vai de bico, tira. Agora acertou lá do Murilo. Quase que eles deram o gol pro Braga. Hurtado na sobra, cruzou pro gol. Micael cabeceia para trás e volta para escanteio. A defesa do Verdão deu um tilt nela. Ela estava dando o gol. 2-1 pro Bragantino, Miliose. Que muda toda hora, né, Canhão? Gomes está fora e joga o fluxo. O Micael tá entrando. Deu uma falha de comunicação. Por pouco não se aproveita o Bragantino. Que ganha escanteio e tenta assustar o Palmeiras na segunda etapa. Vanderlan na cobrança de escanteio, pé esquerdo, ponta esquerda, 4 segundo tempo, 1-1. Autorizado, primeira entrada, levantou o gol, passa pro Veiga, cai na direita, sobra, fica para Ramírez, mais para trás a bola, recuando, daqui atrás ainda para o Hurtado, faz a inversão, levanta o passe lá do esquerdo para Vanderlan, toma a frente para driblar, tocou na frente, olha o tempo acabou. O Vanderlan nem pode falar, não estou acostumado a jogar aqui, não conheço, né? Conhece, ele tocou a bola para frente e botou para fora. O Everton cobrou tiro de meta para Vitor Roque, vem na marcação, primeira defesa aqui atrás, só que sai limpando para o lado errado o John. E depois faz a falta e vai tomar cartão pela falta. Ah, não vai. O Klaus não vai dar o cartão, porque não deu lá atrás para o jogador do Palmeiras, né? Se não deu naquele, não vai dar nesse, né? O Abel vai à loucura, Miliose. Muito perto do lance ali, o Abel tá revoltado no ouvido ali do 4-4, porque o André Luiz Schettino. Fato é que a falta é perigosa pelo lado direito. Andréas Pereira vai colocar essa bola na área, Canhão. Com quase 5 minutos do segundo tempo, o Verdão manda todo mundo para dentro da grande área do Bragantino. 1-1, Andréas Pereira, pé direito, na direita para a cobrança da falta. Toma distância, partiu para a bola, levantou pro gol. Leucão dá um soco, tira a bola, sai da grande área. Piqueires pega o rebote, ajeita na coxa. Linha de fundo, domina para cruzar pro gol de novo. Vai cruzar, levantou pro gol, rebate a marcação atrás com o Pedro Henrique. Ela cai no meio campo, tá sozinho, isolado, Rafael Veiga. Tem Giai do lado, Veiga vai, domínio do meio campo, volta a bola para o Everton. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 28ª rodada. Palmeiras, Bragantino, Pedro Cunha. Tem gol, é gol do Flamengo. Pedro, camisa 9, abre o placar no Newton Santos. Agora o Flamengo vai vencendo o Botafogo por 1-0 e encosta no Palmeiras. Lembrando que mesmo que o Palmeiras perca e o Flamengo ganhe, o Verdão segue com a liderança por conta do número de vitórias. 6 minutos do segundo tempo, de volta o Verdão, aperta Felipe Anderson, Andréas Pereira devolve a bola meia esquerda para Felipe Anderson, enfia para o comando Veiga, de primeiro tentou o passe, Maurício pro Veiga, Vitor Roque, tira Pedro Henrique, bota o pé e manda a bola para fora pela linha lateral. 6 minutos do segundo tempo no Allianz, o Verdão é todo o ataque para ganhar o jogo. Piqueires arremessa a bola para Felipe Anderson, aberto pela ponta esquerda, caminha com ela, toca para o meio do campo, lança atrás ao autor do gol, Bruno Puques, que vira a bola para a ponta direita para Giai, de primeira recua, dá Murilo, olha para a área, levantou para Vitor Roque, passa pela marcação de cabeça, Hurtado completa a bola, sai da grande área, Micael pega a sobra, no que domina já levanta a bola para Piqueires, na linha de fundo pela canhota, cruza pro gol, ela bate nas costas do Hurtado e vai para fora. Só estou em dúvida se é escanteio ou lateral. Escanteio pelo jeitão, né, Miliose? Escanteio, mais um. Segundo pro Palmeiras na segunda etapa. Isso no primeiro tempo, o Veiga cobrou todos. Agora é o Andréas que vem pra cobrança, Canhão. Com quase 7 minutos do segundo tempo, cobra do escanteio, Andréas Pereira, pé direito, lado esquerdo para a grande área, Fux, Veiga na primeira trave, Andréas Pereira, levantou pro gol para Murilo, sobe, defesa, cabeceou pro alto, Lucão subiu, pega o goleiro, no alto, grudou, ficando com ela. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo.
Bragantino vai à saída aqui na ponta, Ramírez na esquerda e devolve ela para Vanderlan, que toca na grande área para Guzmán Rodrigues, que abre para Pedro Henrique, pressão do Vitor Roque, Pedro levanta a bola para o meio campo, Lucas Barbosa de primeira, para Borbas de primeira, para Lucas Barbosa de novo, dispara pernão compridão, vai na linha de fundo, Micael cerca, volta Felipe Anderson, Lucas Barbosa tentou driblar, Micael chutou, ganhou, vem Felipe Anderson, escapou, foi agarrado na trombada, tira o Hurtado, toma a bola do Bragantino ainda, enfia pelo comando, tentar John de costas, Calcaia tentou Hurtado, a bola passa, vem na ponta esquerda para Piquerez, gira, chuta, toca à frente, presentaço para Capixaba, recuperação, volta atrás com o time do Bragantino, dele é Gabriel que toca no meio campo, passa por dentro do Guzmán Rodrigues, zagueiro já dá a bola para a ponta esquerda, Vanderlan ajeitou e ameaçou bater, mas não bateu, dá no fundo Capixaba, para Vanderlan na área, levantou pro gol, Fux bota a câmera e bota para escanteio, Braga lá do esquerdo, Miliose. E cresce também o time do Bragantino pelo lado esquerdo, trocando passes, velocidade é uma característica, e o Vanderlan de novo tenta o cruzamento, não consegue, vai colocar a bola na área de novo em mais um escanteio pelo lado esquerdo, Canhão. 8 minutos, escanteio Bragantino, manda todo mundo para a grande área. Vanderlan bate na perna esquerda pela ponta esquerda, para a bola, levantou para o gol, tá de cabeça, tira Fux, a bola sai da grande área para John, entrega, ele volta a bola ponta esquerda, para Vanderlan de primeira, já chega cruzando, mas está marcado o impedimento do Vanderlan. Manda um grande abraço para a galera do Basquete Master em Maringá, Maringá no Paraná. Torcedores do Palmeiras lá ligados, acompanhando o jogo. O Marcelo Guerra, o Matheus, o Carmeneri, o Luizão, o Bodão, o Léo e o Gilmar. Palmeirenses em Curitiba, faz parte da galera. Tá lá o Miro em Curitiba. E aí tem lá também os torcedores do Bragantino, né? Na noite de hoje. O César, o Sandro, o Fabinho, o Marcelinho. O César de vez em quando é corintiano, de vez em quando é São Paulino, santista, de vez em quando torce pro América de Rio Preto. Grande abraço pra galera em Maringá, no estado do Paraná. Sobe de cabeça Veiga, toca na ponta, não pega Maurício, sobra a volta, fica na meia direita para Ramírez. Dele, pelo meio campo, tentou adiantar, o Hurtado vai na abraçada para tomar. Veiga, toma! E a galera aplaude, você tá ouvindo o esforço dele aplaudido. Imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alexandre Marques. Alessandro Awad tá no digital. Pra apontar, Maurício disputa a jogada, caiu, pede a falta. Aí demora o assistente, o Alexandre Ribeiro, que ele na verdade não sabia de quem era. Ele olhou pro Klaus, aí combinaram alguma coisa, eles marcaram pro mesmo lado. É o Braga quem joga aqui pelo meio campo. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. John disputado pela camisa pelo Murilo. Disputa, vem já, toca pra fora, Giaia. A bola gritou socorro agora, coitada dela. Chegaram bicando ela de todo jeito, tadinha dela. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. John atrás da bola, Vanderlan rebate de pé esquerdo, toca Murilo para o ataque. De cabeça tira Guzmán Rodrigues, dá na linha para Juninho Capixaba, que enfia na ponta Lucas Barbosa. Piquerez pressiona, dá a finta Lucas Barbosa, sai de Andréas Pereira. 10 segundo tempo, dá para o Hurtado, que volta a bola pela direita para Capixaba. Carrinho na bola, bem na carrinho, por baixo, Piquerez. Linha lateral, essa bola vai em arremesso para o Bragantino cobrar. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Bragantino ataca a bola pela ponta, levantou Ramírez, cruzamento, a bola sai na lateral do outro, dado longe do gol. São 10:30 do segundo tempo, placar da Rádio Bandeirantes. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Braga, 1-1, Pedro Cohen. Bola rolando para Mirassol e Internacional no Campos Maia. O jogo segue 0-0. O quarto colocado Mirassol vai chegando aos 47 pontos e o 14º colocado Inter aos 33. Bola rolando também para o Lanterna Esporte e Ceará. Jogo também 0-0. Micael, meu campo do Palmeiras, abre a jogada, Piquerez domina lá do esquerdo, são 11 agora, segundo tempo, 1-1, Piquerez entrega no meio, dá para o Andréas Pereira, que devolve a bola, Micael que entrega, ele volta para Andréas Pereira, pelo meio campo, o jogo tá picotado, tá mais feio do que foi no primeiro tempo, já, ouço o Leandro Quesada, Piquerez domina, devolve a bola para Andréas Pereira outra vez, 11:30, segundo tempo, 1-1, ele abre a passada pelo meio campo, entregando a Fux, pelo comando, bela bola, Maurício, pra Veiga, arrumou a defesa, cortou, na área, Felipe Anderson ajeitou, bateu pro gol, ela bate no Hurtado, e sai da grande área, volta pela ponta direita para Lucas Barbosa, volta Felipe Anderson para ganhar e ganhou. Recuando, volta Micael, Andréas Pereira, na área a bola para Maurício de cabeça, Guzmán corta, vem Andréas Pereira, passa, vem Ramírez, caiu nada de falta, Fux toca na esquerda, linha de fundo para Piquerez, na área, vai desviada a bola para escanteio na esquerda.
Bateu no Lucas Barbosa, que está desacordado. Era para isso, apagaram as luzes do Allianz, só para ele, escanteio pro Verdão. Estão acendendo de novo, né, Milias, as luzes para ele. Tá se levantando aos poucos, mas deve estar com aquele zumbido no ouvido, porque ele levou uma porrada, chute muito forte, caiu o Lucas Barbosa e manda para escanteio. Mais um a favor do Palmeiras, Andréas Pereira vem para a cobrança. Já o 30 do Bragantino em campo. 12 minutos e meio, segundo tempo. Andréas Pereira cobra curto do escanteio na esquerda para Felipe Anderson. De frente a bola para Piquerez. Levanta a esquerda de volta. Essa bola para o Andréas Pereira. Vai colocar na grande área. Levantou para o gol para Fux. A defesa corta a bola, voltando na sobra. Para Giai. De primeira errou. Tá na área ainda. Fux cabeceou para trás. De joelho, corta Pedro Henrique. Disputa de cabeça. Tira atrás do Lucas Barbosa. Vem Andréas Pereira. Dá um bicudo. Toca na ponta. Vem Veiga. Bola bate no pé dele. Cabeceia Maurício. Murilo. Bateu na zaga de Vitor Roque. Livre, escorou. É gol. Gol! Chute de Murilo, a bola bate na defesa, se oferece na marca do pênalti para Vitor Roque, ele aparece rápido e põe para dentro do gol do Bragantino, para fazer o gol da virada do melhor time do Campeonato Brasileiro. O Verdão faz 2-1 com o Vitor Roque, é gol dele, é do Tigrinho. Vitor Roque, Palmeiras 2, Bragantino 1, e a torcida do Verdão volta a cantar no Allianz. Palmeiras 2, Bragantino 1, Lucão não tem jeito, tá feito. O Palmeiras faz 2-1, Miliose. E é esse o camisa 9 da equipe do Palmeiras, que tem a